Olá, eu sou Rafael Juan e sou um cara apaixonado pela serigrafia. Se você me acompanha aqui no YouTube, faz muito tempo que você não me escuta falando isso. Por quê? Faz bastante tempo que eu não posto vídeos no YouTube. De repente você até pensou, poxa, o Rafael não faz mais conteúdo de serigrafia na internet. Aí que você se engana, olha só. Todos os dias eu tô onde? Tô aqui no Instagram, Juan Rafael, postando vídeos. Olha, aqui tem muito material sobre o nosso dia a dia de produção. Como que a gente faz? Trata arte, relevo, tem vídeos de dicas. E todos os dias tem aqui stories, olha só, pra gente mostrando o dia a dia da produção. Aqui foi a gente fazendo tinta que brilha no escuro. Aqui a gente fazendo impressão de estampa de peito. E a gente vai mostrando detalhes todos os dias aqui no Instagram, certo? Mais uma vez, o meu perfil é Juan Rafael. Se a gente tá agora em 2019, 2020 e até hoje você não tem Instagram, passou da hora, certo? Então cria o seu perfil e segue aqui. Juan Rafael, todo dia tem dica. Na última sexta-feira, o que a gente fez aqui no Instagram? A gente gravou, eu e meu irmão, que tá filmando esse vídeo, a gente gravou uma live. A gente fez um programa ao vivo, tirando dúvidas da galera, certo? Então foram 2 horas de muito conteúdo que você vai ter a chance de assistir agora aqui no YouTube, beleza? Eu coloquei, baixei as lives, a live, foram 2 vídeos de 1 hora, baixei e compilei aqui. Não editei nada, não tirei essa parte que eu gaguejei, a parte que a internet deu pau, tá tudo aí, beleza? Aí é que tá, uma vez por semana, frequentemente a gente vai fazer lives tirando dúvidas aqui no Instagram, exclusivamente pro Instagram, beleza? Então essa primeira live você vai assistir aqui agora no YouTube, mas as próximas você vai ver aqui no Instagram, beleza? É isso aí, até a próxima. O William já mandou a primeira pergunta de serigrafia aqui de verdade, já a gente vai chegar nessa etapa aí. Vamos só enrolar mais um pouquinho aí enquanto toma um cafezão, como é que é? O pessoal do Ceará, Pedro Renato foi perguntando sobre quantos fios para fazer retículo e chapado. Legal. Então acho que a gente já pode... Será que já pode começar ou não? Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar aqui, aos pouquinhos, a responder as perguntas. Beleza? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu já tem pergunta. E vocês me desculpem, porque eu ainda não tô na manha disso aqui ainda. Tenho que... Não sei como é que faz, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. William Bruno perguntou o seguinte: qual que é a porcentagem de clear para quebrar o ciano e o magenta cromia? Por que ele pergunta isso? Vamos pensar aqui, vou mostrar para vocês uma tinta de cromia do jeito que ela vem no pote, olha só. Vou pegar aqui um Plasol cromia. Esse aqui é um Plasol ciano cromia. Vocês veem que é um azul bem concentrado. E quando a gente vê no Photoshop, a gente tem um azul bem mais quebradinho. Aqui no celular não mostra legal. Mas esse que está bem mais transparente. Por quê? Porque a gente já misturou com o clear. O que é o clear? O clear é tinta incolor, beleza? Já mostro para vocês. Quem mexe com Photoshop, quem mexe com arte, gráfica, qualquer coisa, sabe que isso aqui não é ciano. Isso aqui é um azul royal bem concentrado. De forma que quando a gente bate uma quadricromia, isso aqui pode atrapalhar a reprodução das cores da nossa arte. Ou seja, ficar muito escura, muito forte. De tal forma que a gente precisa quebrar isso aqui com tinta incolor. Para quem nunca viu tinta incolor, vou pegar aqui para vocês verem aqui, ó. Onde é que a gente tem um Plasol embaixo ali. Gelzinho aqui. Vou abrir aqui um Plasol gel incolor. Aqui, esse aqui é um Plasol incolor, gente, ó. É igualzinho base d'água, é só uma pastinha, ó, incolor, que você mistura, ó. É transparente, não é branco, isso aqui é uma pastinha incolor, beleza? É com isso aqui que a gente diminui a concentração de pigmento lá do ciano, do magenta e também do amarelo. O amarelo também é a mesma coisa, tem que fazer a mesma coisa. Aí ele perguntou qual que é a porcentagem certa da gente usar. Deixa eu limpar minha mão aqui. Isso você vai descobrir como? Batendo a amostra. Antes de qualquer produção, o que a gente faz? A gente pega uns paninhos, retalho de algodão mesmo, uma bandeira, e bate ali a cromia. A gente faz a impressão normal. Tela 77 fios, beleza. Aí depois disso a gente começa a analisar os resultados. Por exemplo, vamos pegar uma bandeirinha dessa aqui, ó. O Gabriel tá bem rápido hoje. Essa aqui foi uma cromia que a gente bateu para testar justamente esse negócio das cores. Aqui já tinha quebrado um pouquinho o magenta, ó. Tá vendo que isso aqui deveria ser um fogo bem vermelhão, mas tá um fogo meio laranjado. De forma que a gente olhou, a gente bateu o paninho, a gente olhou assim e pensou, pô, tá precisando ficar mais forte esse magenta. E se eu bater outra demão de magenta? A gente conseguiu um vermelho mais forte. Certo? E se fosse o contrário, se com uma demão a gente batesse e ficasse muito forte, muito, por exemplo, amarelado. Essa aqui eu acho que foi que ficou amarelado, né? Isso. Essa aqui, por exemplo, ó, foi a primeira bandeira que a gente bateu, que o amarelo ficou muito forte, o amarelo. Muito amarelado.
E aí o que a gente faz? A gente pega, depois de bater a bandeira, a gente pega a tinta original, a tinta cromia, por exemplo, nesse caso o amarelo cromia, e coloca um pouco da tinta incolor dentro. Para quê? Para deixar menos concentrada, quebrar a concentração, como se fosse diluir a tinta. Não é diluir, é tirar a concentração do pigmento. Beleza? Então, qual que é a porcentagem? Não tem uma receita certa, porque cada arte é uma arte. A gente bate a amostra e vê qual que é o resultado, beleza? Alguma dica sobre isso aí ou não? Tem um pessoal que até chega a simular no Photoshop, por exemplo, essa tinta vai ter 5% de cobertura. Mas tem vezes também que você medindo mesmo medindo na balança, você não consegue simular a cobertura real na prática ali. Então é sempre bom você bater 2, 3, 4 bandeiras até você chegar no melhor resultado, do que você ficar simulando no computador e na hora que você for estampar não é aquele resultado que você quer chegar. E a tinta vir concentrada assim é uma coisa muito boa, gente. Tem uma marca de tintas aí que vende tinta bem ralinha, bem transparente mesmo. Qual que é a vantagem que eu vejo da tinta vir bem concentrada assim? Um ciano vir tão escurão assim? A vantagem óbvia é que rende muito mais. Já que você vai misturar incolor aqui, quer dizer que esse pote vai durar 2, 3 vezes mais do que se eu batesse ele direto, certo? Então a tinta vir concentrada assim é muito bom. Beleza? Tá respondido? Estamos com 125 pessoas online, nossa primeira live. Então, sem muitas delongas, bora para a próxima pergunta. Pedro Renato pergunta: 60 fios é o ideal para fazer chapados e reticulados? Eu acho que não. Vou explicar por quê. Tem um resfriado chegando aqui, mas vamos com calma. O poliéster da sua tela você vai escolher pensando na tinta e nos efeitos. Principalmente na tinta. Qual que é a função do poliéster? É filtrar a tinta e segurar a emulsão. Beleza? Posto isso, a gente tem que pensar o seguinte. Essa impressão aqui, ó, é na retícula. Tem um branco bem opaco e tem um preto também bem opaco. Plasol, vou usar tinta Plasol super opaco. Beleza? Beleza. Poderia fazer nos 60 fios? Poderia. Poderia fazer nos 77 fios? Poderia. Poderia fazer nos 90 fios? Poderia. Então, beleza. Pensando na tinta, daria para usar o 60, o 77, o 90. Agora vamos pensar na segunda função do poliéster, que é segurar a emulsão. Ó o resfriado chegando. Nessa arte aqui, a gente tem áreas de retícula bem fininhas mesmo. Que talvez, se eu jogasse no poliéster 60 fios, não segurasse. Vamos revisar? A função do poliéster é segurar a emulsão e filtrar a tinta. Outra coisa, eu tenho também partes bem escuras nessa arte. Olha o rosto dessa moça aqui, como ele está escuro. Se eu colocasse essa arte no poliéster 60 fios, é bem provável que só com uma puxada, tudo isso aqui virasse um borrão muito grande. Então nessa arte aqui, eu optei para usar um tecido 77 fios, beleza? Travou? Como é que a gente tá aí? Não, tá, continua. Tá legal? Então beleza. Que eu parei de ver os coraçãozinhos aqui, gente. Bomba o coraçãozinho aí, vamos ver. Então, a gente vai sempre pensar no poliéster, a tinta e a emulsão. Segurar a emulsão, beleza? Então, para fazer, ele pergunta se é o ideal para fazer reticulados e chapados. Não, depende da sua tinta e quanto de detalhe tem. Inclusive, a gente tem cromias que a gente faz com poliéster 90 fios, que dá bastante detalhe, ponto bem fininho, tipo 70 LPI, 75 LPI, beleza? Sobre isso, acho que tá legal, né? Sobre filtrar a tinta, mostrar a tinta perolizada e tudo mais. Outra coisa, o cara falou uma coisa bem importante, ó. Tinta perolizada, tintas que tem partículas, por exemplo. Cadê o perolizado? Tá pra lá. Ali, ó. Não, bloqueado. Whatever, tem tintas, ó, por exemplo aqui, ó. Esse aqui é um prata cintilante, ó, uma tinta que tem partículas, olha só. Se eu pegar essa tinta que tem partículas como se fosse um glitterzinho e botar na tela 77 fios, mesmo que seja um chapado, é bem difícil de atravessar essas partículas na tela 77 fios, por mais bem esticada que ela esteja. Então, pensando na tinta, eu não usaria um poliéster mais fechado do que o 60 para imprimir aqui com prata cintilante, por exemplo. Eu usaria já o 60 para baixo. De preferência, claro, coisas mais abertas, tipo 55, 44 fios. Mesma coisa, relevo. Relevo é uma tinta bem grossona, pesada. Legal usar um poliéster mais aberto, beleza? Então, muita gente pergunta, porque eu já vi um professor de serigrafia ensinando a padronizar poliéster na estamparia. Mas a gente pergunta: Rafael, eu posso padronizar 60 fios na minha estamparia? Posso padronizar 77 fios na minha estamparia? Você pode, se você for fazer um tipo de arte com um tipo de tinta. Agora, se você for fazer um relevo, um puff,
uma cromia bem fininha, bem ralinha, um super macio bem fininho, é legal você ter uma variedade de poliéster na sua estamparia, beleza? Vamos lá, gente. 125 pessoas. Vamos ver as próximas perguntas. Dá pra chegar mais gente aí, hein? Vamos lá. Cadê perguntas? Pessoal de Londrina. Rodrigo tá aqui, olha só. O Emanuel Guerra pergunta qual lavadora de pressão eu indico. Travou. Pausou? Travou? Olha só, problemas. Mas eu acho que quando volta a internet ele continua o vídeo de onde parou. Tá, eu vejo os corações bombando aqui, então eu vou responder. Caso não esteja online, a gente volta, né? O Emanuel Guerra pergunta qual lavadora de pressão a gente indica. A gente usa aqui uma Jato Clean 7000, certo? É uma lavadora semi-profissional. Ela custa por volta de R$2.000. A gente tinha aqui uma Delta Jet bem mais fraquinha, que foi uns R$400. Funciona bem. Então, o que eu digo? Eu digo que se você está começando com um orçamento apertado, compra uma VAP mais fraquinha. Porque funciona. Só que o quê? Você vai demorar mais para fazer as coisas. Para desgravar uma tela, a minha VAP é muito rápida, são poucos segundos, porque ela é muito forte. Para tirar o fantasma, a mesma coisa. Muito forte a pressão da VAP. Com a lavadora mais simples que a gente fazia a mesma coisa, só que mais devagar. Então, pode ser qualquer uma Karcher. Legal. R$400, R$500, não vai comprar coisa de R$200 também, que não vai durar 2 semanas. Certo? Tá online? Eu vou lá pra baixo ver aqui os comentários para alguém me dizer se tá rolando ou não. Vamos ver. Funciona normal? Tá normal, gente? Como é que tá? Tá de boa? Ah, tá de boa, então vou voltar aqui as perguntas, porque a gente não pode deixar ninguém aqui de fora, né? Beleza, achei aqui a pergunta do Emanuel. Então, sobre a VAP, gente, pode ser qualquer uma. Mais forte vai ser bem mais eficiente. Agora, as fraquinhas também funcionam. Agora, eu recomendo fortemente, se tiver um orçamento para já investir, para entrar bombando, comprar uma VAP boa, que vai resolver o problema. A minha é, de novo, Jato Clean 7000. J7000, não é isso? Isso. Tem os modelos da VAP também, que são boas. Tem quem? Modelo da VAP, da marca VAP. Ah, lembrando que VAP é uma marca. Tem os modelos da VAP, marca VAP, que são muito bons também. O Marcão da Raiz Estamparia tá comentando aí, legal. Não é pergunta ainda. Começando agora, comprando as coisas para começar, legal. Como misturar a tinta cromia com tinta branca em vez do clear? Douglas Salles fez uma pergunta complicada. Ele perguntou: posso misturar a tinta de cromia com tinta branca em vez de misturar com tinta clear? Não. Por quê? Vou te mostrar. O que é que você quer? Se você estiver pensando em diminuir a concentração do pigmento, você tem que diminuir a concentração do pigmento. Acabei de mostrar aqui pra vocês a tinta incolor, o clear. É uma pastinha, ó. Ela não pinta, ó. Ela é transparente, ó. Você espalha, ela é transparente, não é branca. A tinta branca é branca. Tem pigmento branco nela. Se você colocar branco dentro de um ciano, por exemplo, ela vai ficar um azul celeste de alta cobertura. Então, ao invés de você diminuir a cobertura, você vai aumentar a cobertura dela. Então, não é legal você misturar o branco com o clear, com a cromia. Você vai misturar sempre o incolor, beleza? Deixa eu fazer um comentário aí. E caso você esteja fazendo um serviço e, por exemplo, acabou a minha tinta azul celeste, eu quero fazer um azul claro, você vai precisar misturar muita tinta de cromia na base branca para conseguir chegar a uma cor. Porque a tinta de cromia é justamente tinta de baixa cobertura. Então, se você fosse usar ali, por exemplo, meio pote de tinta cobertura para atingir a cor, você vai ter que usar o pote inteiro de tinta cromia ou então até mais para atingir a cor que você quer. Então, se você quiser fazer tinta de cobertura, é bom misturar a cobertura com cobertura, em vez de misturar a cobertura com tinta clear. Entenderam isso aí, gente? Eu falei de um caso que é você querendo diminuir a cobertura da tinta de cromia. O Gabriel falou de outro caso, deixa eu mostrar ele passar. O Gabriel falou de outro caso que é você querendo fazer cor mesmo, querendo fazer, por exemplo, um azul celeste a partir de branco e ciano. Dá pra fazer, só que pra você tingir o branco ali, dar cor no branco, vai ter que ser muita tinta. Você vai ter desperdício, à toa. Certo? Vinícius, acho que é Vinícius o nome dele, é Vini, pergunta qual que é a diferença do berço de alumínio pro de madeira, na questão de de secagem com flash cure. O de madeira é o seguinte, o de madeira, os dois berços, o de madeira e o de alumínio, eles vão esquentar bastante durante a produção com flash, porque o flash é bem forte, ele esquenta muito. O de alumínio ele vai aguentar, vai segurar mais tempo essa temperatura, de forma que quando você começa a produzir ali, ó,
No berço de alumínio fica mais rápido de secar, porque ele vai estar bem quente mesmo. Tem uma desvantagem do berço de madeira que é o seguinte, com flash cure, com o tempo ele vai empenar, não importa o que você faça, se você fizer um reforço de ferro embaixo, ele vai empenar. Então de tempos em tempos, o seu berço de madeira ele vai dar uma barrigada por conta do calor. Então de tempos em tempos, quem usa berço de madeira com flash, precisa trocar os berços. Mas seca legal nos dois. Beleza? O Gui, acho que é Guilherme, pergunta qual que é a tensão que eu uso nas minhas telas. Guilherme, olha só, tem muito tempo já, tem mais de ano, quase eu acho que 3 anos que eu não estico mais minhas telas. Eu compro todas lá na Mix. E eu peço pro Rogério fazer com 15 Newton. 15 Newton. É uma tensão legal, que não dá muito trabalho para eles fazerem lá e funciona legal para mim aqui. 15 Newton, beleza? Para quem não sabe, gente, a gente passa muito batido em algumas perguntas. Quando a gente tem uma tela, vamos pegar uma tela aqui. Qual? Uma tela qualquer. Uma tela, ela tem que estar bem esticadinha, certo? Isso, do quanto que você estica uma tela, se chama tensão. Para esticar o poliéster aqui e colar, a gente aplica uma força aqui. E essa força é medida em Newton. Newton é uma unidade de medida para força, que é a tensão. O pessoal da Mix costuma colocar aqui na etiqueta deles aqui, ó, qual tensão que eles esticaram. Essa tela está bem suja, mas deixa eu ver aqui, ó. Eles esticaram em agosto com 13 Newton. Essa tela fica esticada com 13 Newton, beleza? Tá aqui um chapadinho, legal, tela de alumínio, tensionada com 13 Newton, beleza? Estamos com 150 pessoas na nossa primeira live, muito legal. Dá até vontade de eu mesmo botar uns coraçãozinhos aqui, mas não sei se eu consigo fazer isso. Vamos lá. Luciano Donizete pergunta, consigo fazer corrosão com cores? Vou deixar isso para o professor Gabriel Juan responder essa. E aí, Gabriel, dá pra gente fazer corrosão colorida? Sim, tem como fazer corrosão colorida, mas lembrando que a corrosão, você corrói o pigmento do tecido. Ou seja, se você quiser fazer uma corrosão em camiseta branca, não tem como, porque o pigmento da camiseta é branco, então não tem como corroer o branco. Até tem como, mas vai ficar um branco manchado e não vai dar pra ver a estampa. Para você corroer algum tecido, tem que ser um tecido escuro. Não sei se já aconteceu com algum de vocês, de, por exemplo, deixar uma camiseta preta, cair água sanitária em cima da camiseta. O que acontece? Quando você deixa cair cloro ou água sanitária no tecido escuro, acaba manchando. O processo de corrosão é mais ou menos isso, só que é um processo controlado. Você vai ali com a sua estampa, decidindo onde é que você quer despigmentar o tecido, que é onde vai ser a tinta corrosão. E aí, no caso, você consegue adicionar a corrosão. Teve até recentemente uma estampa que o Rafael fez. Tá ali no nosso mostruário, ele vai ficar meio difícil de achar. Você consegue primeiro corroer o pigmento do tecido. E depois que você corroeu o pigmento, você consegue aplicar ali uma cor, conforme o seu pigmento. E consegue fazer a corrosão colorida. Mas lembrando que a corrosão tem que ser em tecido escuro, porque a tinta corrosão, ela primeiro tira a cor do tecido e depois você coloca a cor que você quer por cima. Legal. Esse é um caso que inclusive o pessoal lá do Talher Ícaros faz bastante. Faz a base branca com corrosão e depois aplica uma tinta de cromia normal por cima. Fica bem levinho, bem legal. Mas dá pra fazer uma aplicação de cromia já colorida? Dá pra fazer. Como? A tinta de cromia é a tinta base de água. Você vai achar ela na cor branca ou incolor. Aqui eu já mostrei pra vocês várias vezes, só nessa live, a tinta incolor Plasol, isso aqui é um Plasol incolor. A tinta de cromia incolor é bem parecida com isso aqui. O que você faz? Você coloca pigmento dentro da tinta. Então se você quiser fazer um amarelo corrosão, você vai pegar o pigmento amarelo, colocar na corrosão incolor, misturar e pronto. Você vai ter uma corrosão que vai corroer já pintando de amarelo, beleza? Agora, gente, quem já fez corrosões sabe que dar cor viva em corrosão é um tanto de trabalho. De forma que é bem mais prático você fazer a corrosão na base e bater uma cromia normal por cima. É bem mais tranquilo. Tá respondido? Dá pra fazer corrosão colorida tranquilo. É só pigmentar a tinta com pigmento base de água. Eita, que eu tô morrendo. Vamos lá. Pessoal, Solarrola, não sei falar seu perfil, olha só. Carvalho pergunta: estou tendo problemas para fazer a pré-cura com flash.
Solarola. Como é que... Nossa Aloha, aloha, mahalo. Sol Aloha. Sol Aloha. Olha só. Será que é isso? Vamos ver. Sol Aloha pergunta. E só tenho problemas para fazer a pré-cura com flash. É normal a tinta ainda soltando ao toque depois de bater o flash? Ou ele já tem que estar seca ao toque depois do flash? Olha só, o flash ele serve justamente para você secar a estampa. Então essa aqui, inclusive, é uma camiseta que eu não curei ainda, não prensei nem nada. Eu só passei o flash. Então tá seca. Ao toque ela tá seca. Se eu for lavar ela agora, ela vai soltar toda porque não tá curada ainda. Mas ela tá seca. Então, vamos ver. É normal a tinta ainda soltando ao toque depois de bater o flash? Não, se ela tá pregando, ainda tá chicletando ou tá meio melecada depois de bater o flash, você tem que passar mais vezes o flash para secar, beleza? Agora a cachorrada da rua começa a latir. Douglas perguntou de novo sobre a tinta branca, já está respondido. Qual a porcentagem ideal de opacidade na hora da separação das cores? Perfil Little Coffee pergunta qual que é a porcentagem ideal de opacidade, ou seja, cobertura, na separação das cores. Isso depende de você. Você pode fazer com o jeito que você quiser. Você tem que pensar na tinta que você for usar. Se você for fazer uma separação pensando em plasol super opaco, por exemplo, você vai colocar ali no canal ali 80% de cobertura, porque ele cobre muito, só com uma puxada. Se você for fazer sua separação pensando com vermelho Hydrocril Mix, uma tela 77, tela 77 com Hydrocril Mix vermelho, vai cobrir quanto? Vai cobrir uns 15, 20%. Então, você vai pensar na sua tinta para você colocar lá no Photoshop. Por isso que eu acho muito importante o arte finalista ter um pouco de proatividade também de conhecer a serigrafia. Essa foi uma coisa que, inclusive, eu e o Moacir, a gente fez uma empresa de consultoria que a gente fez lá no Sul. Foi justamente trazer o pessoal do design para conhecer a estamparia, para ver como funciona uma tinta quando cai num tecido escuro, como funciona um plasol quando bate no tecido escuro. Para eles já pensarem que, olha só, quando for plasol, vou colocar tanto de cobertura lá, porque ele cobre bastante. Quando for base de água, vou colocar menos cobertura. Quando for tinta de cromia, menos cobertura. Porque é muito importante você saber o que acontece na serigrafia para você adaptar lá no Photoshop. E não o contrário. Tem muita gente que faz simulado, indexado no Photoshop e nunca nem puxou um rodo na vida. Eu acho um caminho um tanto difícil para você percorrer, porque você tem que fazer separação pensando na tinta que você vai usar, beleza? Então, qual que é a porcentagem ideal de opacidade na hora da separação das cores? Não tem isso. Você que vai decidir isso quando você for separar, pensando nas tintas que você usa, beleza? E aí, gente, travou? Como é que tá? Tá travado? Tá legal hoje? Como é que tá? Vocês me digam aí se tá rolando legal com um coraçãozinho aí, ó. Vamos lá. Tá bombando? Tô vendo os coraçãozinhos aí. Explodiu de coração, olha só. Legal. Estamos com 140 pessoas online na nossa primeira live de Tira Dúvida. E os coraçãozinhos aqui, ó, explodem. É um carnaval colorido isso aqui. Vamos ver. Como é que eu abaixo isso daqui? Robson Matos pergunta: existe diferença na arte feita no CorelDRAW e da arte feita no Photoshop para cromia? Veja bem, o Corel é um programa para fazer Vetor. vetor. O que é um vetor? O vetor é uma fórmula matemática de proporção. Rafael, o que é isso? Fórmula matemática de proporção. Proporção é algo que você consegue esticar proporcionalmente. Então você pode pegar um vetor e esticar, que ele não vai ficar serrilhado, não vai ficar borrado. Por quê? Porque é uma fórmula de proporção. Você vai esticar, beleza. Uma imagem, ela é composta de pixels. É um mapa de bits, um mapa de pixels. Se você pegar uma imagem e esticar, você vai começar a ver um monte de pixel ali estourado, vai começar a borrar, serrilhar. E aí que tá. O Corel é um programa para fazer vetor. O Photoshop é um programa para trabalhar com imagens. Beleza? Posto isso, eu recomendo que você faça vetores no Corel e imagem no Photoshop. Principalmente coisas simples como a cromia, por exemplo. Beleza? Aí muita gente vai dizer: Rafael, dá para fazer cromia no Corel. Eu sei que dá. Da mesma forma que dá pra gente trabalhar a imagem no Word. Dá pra gente trabalhar a imagem no Word. Tem ferramenta de imagem lá no Word. Agora o Word é ferramenta pra gente trabalhar com imagem, gente? Não é. O Word é imagem para texto. Dessa forma eu recomendo o quê? Que quem for trabalhar com vetor, faça no Corel, ou no Illustrator, ou no GIMP, ou qualquer programa de vetor. Quando for trabalhar com imagem, vá para o Photoshop, que é uma ferramenta potente, potentíssima para mexer com imagem. Beleza? O pessoal da Dirty Shirts pergunta: para ter um relevo massa com plasol relevo, às vezes parece que ela não sobe na camiseta. Olha só, relevo, eu recomendo, primeira coisa, siga o Márcio Strama. Quem não conhece é o Doutor Estampa, ele é o craque de relevo. Segunda coisa,
procure também aqui no Instagram o Nascimento Rocha, um cara fantástico de relevo. Relevo, gente, é uma coisa bem simples para se fazer. E como tudo que é muito simples, é muito fácil de você fazer errado. Relevo realmente é como você fazer um omelete, é muito fácil fazer, porque é simples, mas para errar é muito fácil também. Quais são os fundamentos do relevo? Primeira coisa, o substrato. É legal que seja algo que aguente a temperatura do flash, tipo um tecido de algodão. Quem já experimentou fazer relevo em tecido sintético, poliéster e tudo mais, sabe que é dor de cabeça na certa. Então, primeira coisa, substrato, algodão. Segunda coisa, tela. A tela de relevo, para subir legal, retinho, sem estar serrilhado, sem estar com borda arredondada, tem que estar, primeiro, muito bem tensionada, bem esticadinha, para você puxar o rodo ali, ela já desencostar do berço. Segunda coisa, fora de contato, para a mesma coisa. Puxa aquela tela ali para mim, ó. Essa aqui é uma tela que eu usei para fazer um relevo um dia desses aqui, gente, ó. Primeira coisa que eu falei, tela bem esticadinha. Tem que ser um pandeirinho, bem esticado. Então quando for ligar lá na Mix de tela, já fala, ó, vou fazer relevo, quero uma tela bem esticadinha, bota aí 15 Newton, 20 Newton, que eles vão mandar esticadinha. Segunda coisa, fora de contato. O que é fora de contato, Rafael? Fora de contato é qualquer alturinha que você coloca na tela, olha só. Para quando você puxar o rodo, a sua tela já desencostar do berço. Beleza? Sobre tela é isso. Tem mais coisa sobre tela. A gravação. A gravação tem que estar perfeita, gente. Para fazer o relevo subir retinho, você tem que ter pelo menos uma camada legal de emulsão ali. Pelo menos 2 aplicações de emulsão de cada lado. Quem já tentou fazer relevo só com uma aplicação, sabe que é muito fácil você começar a subir o relevo e ele começar a ficar serrilhado do nada. Parece estar de boa na tela, mas ele fica todo craquelado nas bordas, porque sua tela não está bem gravada. Tem que estar bem gravada. Isso também conta com fotolito, beleza? Então, tela bem esticada, fora de contato e bem gravada, beleza? Aí tem a parte da aplicação. Coisa mais simples do mundo. Você tem que se atentar à primeira coisa, que é a primeira demão. Você tem que dar ali várias puxadas na primeira camada ali. Para quê? Para você meio que cimentar a sua base. Para você esmagar todos os fiapinhos do algodão, do seu tecido. Você esmagar mesmo. Você dá ali várias puxadas mesmo para você cimentar aquela área ali. Você abaixar aqueles pelinhos. Quem já fez relevo aí sem muita instrução sabe que também é muito fácil você subir um relevo e ficar todo cheio de carocinho, todo pipocado, cheio de fiapinho. Por quê? Porque você não cimentou legal aquela base ali. Então você tem que, primeira vez ali, ó, primeira aplicação, várias puxadas para você esmagar aqueles pelos, cobrir legal os pelinhos com o Plasol relevo, beleza? Outra coisa, é a tinta. Você vai achar relevo cinza, relevo branco, relevo colorido. Eu recomendo que use sempre o cinza, porque ele seca bem mais rápido. Falando em secagem, aplicou essa primeira demão? Eu recomendo, muita gente faz diferente mesmo. Eu recomendo que fez legal essa primeira mão, que você já seque bem essa primeira demão. Eu sei que tem gente que fala que tem que aplicar úmido sobre úmido, meio melecado, em cima do melecado assim, para esmagar os pelinhos. Eu prefiro, nos meus testes, ficou bem melhor secar essa primeira camada. Certo? Então você seca com o soprador ali ou com flash, você seca bem essa primeira demão. Tem que estar bem aplicada, você tem que realmente selar ali a malha com o relevo. Bem aplicada, bem seca, aí depois é só você bater relevo. Bate lá mais demãos, seca, bate, seca, bate, seca. Com muito cuidado para não queimar. Ele vai subir retinho, tranquilo, sem nenhum terror, beleza? Sobre o relevo é isso. Pensar no substrato, pensar na tela e pensar ali com cuidados na hora de secar, beleza? Agora acho que vou deixar a Gabriel falar um pouquinho, porque eu estou ficando meio suado já embaixo dessa luz aqui, ó. Danilton pergunta se tem como a gente mostrar onde a gente desgrava os quadros. Eu acho que dá pra gente puxar ali na janela e mostrar, só que corre o risco da gente perder o nosso Wi-Fi. Talvez mais tarde, vamos deixar pro finalzinho que a gente consegue fazer essas gambiarras lá fora, que fica muito longe do modem, então a gente pode perder nosso sinal de Wi-Fi aqui, beleza? Luar pergunta, Rafael, estou usando o Plasol super opaco, mas estou achando o toque muito emborrachado depois de bater na prensa a 180 graus, 15 segundos. Olha só, a primeira coisa que eu te diria para fazer é o seguinte, prensar com menos temperatura ou menos tempo, porque 180 é muito tempo. Ainda mais se você estiver usando um Teflon, é muito tempo mesmo, porque o Teflon é fininho, então aquele calor passa fácil, passa rápido. Então eu recomendaria sempre 165, 170 para você prensar.
Faz teste com 170 e 10 segundos. Você vê, você estica ali, se não rachar, tá curado. Agora 180 e 15 segundos eu acho muito tempo para você curar um plasol super opaco. Também tem que pensar o seguinte, antes da cura, se você torrar demais o plasol lá no flash, ele vai ficar emborrachado de qualquer jeito. Ele vai dar aquele brilhão que você vê assim, ó, brilhou o plasol super opaco, que você começou a queimar o plasol na hora de secar. Beleza? Vamos ver a próxima pergunta. Felipe Lucas pergunta para o nosso professor Gabriel Juan se ele consegue revelar uma tela com bicromato na mesa de LED UV. Vamos ver. Quem perguntou? Felipe Lucas, né? Felipe Lucas. Então, você até consegue revelar na tela de emulsão de bicromato na tela UV, só que você vai levar um tempo aí muito grande. Por quê? Porque a emulsão de bicromato ela não capta a luz ultravioleta muito bem, como se fosse uma lâmpada halógena ou então uma lâmpada fluorescente dessas tubular. Para a mesa de LED UV é bom você usar uma emulsão de diazo ou então uma emulsão fotopolímero, porque essas duas emulsões elas captam melhor a luz a luz UV, que é uma determinada frequência. Você tem que para saber qual que é a melhor lâmpada para sua mesa de revelação, você tem que aprender um pouco sobre espectros de luz. Porque a luz UV ela emite em determinado espectro, a luz fluorescente, essas lâmpadas incandescentes, já emitem uma luz branca, uma luz amarela. Então você tem que ver aí, essa questão de espectro de luz para ver qual que se adequa melhor à sua emulsão. Você consegue revelar a emulsão de bicromato na mesa de luz UV, só que você vai ter aí um tempo que eu acho que não teria uma boa produção, porque você teria que deixar aí a tela 10, 15 minutos para revelar apenas uma tela. Acaba que não compensa. Tem coisa a acrescentar aí, gente. O Gabriel falou do caso do LED UV. Quem já fez o teste de revelar bicromato com LED UV já percebeu que o tempo de exposição é maior. Por quê? Porque a mesa de LED UV não tem muita luz, assim, iluminação, ela tem muito UV, beleza? E o bicromato ele geralmente precisa de luz, é só luz mesmo. Então é mais fácil você gravar o bicromato com claridade, iluminação mesmo. Mas se você gravar bicromato com lâmpada fluorescente de teto mesmo, do que com um LED UV. Agora, o Felipe Lucas perguntou, você consegue revelar bicromato em mesa UV? Consegue. Por exemplo, outro exemplo de mesa UV, uma lâmpada de vapor metálico, uma lâmpada uma luz com alta incidência de raios ultravioleta. Só que também é uma lâmpada com muita incidência de luz, ou seja, muita luz ali, uma lâmpada de poste. Então grava também legal com bicromato, certo? Qualquer lâmpada grava qualquer emulsão, gente, só que isso vai variar o tempo, certo? E o tempo não é só a luz, o tempo também vai de fotolito, vai de poliéster, várias coisas. Então, consigo revelar bicromato em mesa UV? Sem dúvida nenhuma, beleza? Vamos lá, próxima. Nós temos 135 pessoas na nossa primeira live. Lucas Otávio pergunta, posso guardar a tela por quanto tempo? Quanto tempo a gente pode guardar a tela? Bom, depois que você... Quanto tempo você pode deixar a tela guardada depois que você emulsionar? Essa é a sua pergunta, né? Não, foi gravada. Gravada, né? Gravada. Bom, você pode gravar a tela hoje e tentar desgravar ela ano que vem. Só que o que acontece? Quanto mais luz a tela for pegando, mais dura a emulsão vai ficando. Ou seja, se você pegar um serviço hoje, estampar ali 200 camisetas e desgravar a tela amanhã, vai ficar bem fácil para você desgravar essa estampa, porque a tela não pegou tanta luz e a emulsão não tá tão dura. Mas se você gravar uma tela hoje e deixar para desgravar ela daqui uns 3 meses, você vai sofrer muito mais na hora de desgravar a tela, porque a emulsão já vai estar mais dura, já vai ter secado, já vai estar seca, né? Mas já vai ter pegado mais luz. Então, quanto maior for o tempo que você deixar a sua estampa gravada, mais difícil vai ser na hora de desgravar a estampa depois. Mas aí eu te pergunto, professor Gabriel, olha só. Dá pra desgravar uma tela de 1 ano? Dá pra desgravar ou não? Dá. Você tem que esfregar bastante ali, deixar de molho e tudo mais. E mesmo assim corre risco de ficar alguns resquícios de emulsão na tela. Se ficar um resquício, o que a gente faz? Aí você tem que passar uns produtos complementares, como tira fantasma, um HB52, um HB54. Uns produtos assim que são... Deixa eu ver, pegar aqui uma pasta tira fantasma. Aqui, ó. Pasta tira fantasma, não tem. Tem aqui, ó. A da HB. A HB tem... Tem aqui, ó, pasta tira fantasma. Não, mas ele tem... Então, tem essa pasta aqui, ela é tira fantasma. E fantasma não é só resquício de tinta, ela também são resquícios de emulsão.
Tem alguns produtos, como por exemplo o da HB, que no próprio pote vem escrito assim, remove emulsão, tira fantasma e remove resíduos de emulsão. Aí, ó, por exemplo, essa aqui, pasta alcalina, remove resíduos de imagem e resíduos de emulsão, como vocês podem ver aí. Então esse produto tira fantasma, pasta alcalina, essa pasta alcalina ela tira tanto o fantasma quanto os resquícios de emulsão que fica na tela. Cola de fita, por exemplo, essa pasta tem que tomar cuidado porque ela é alcalina, então ela é corrosiva. Então sempre que você for trabalhar com ela é bom usar luva, usar máscara. E na hora que for desgravar a tela é bom jogar o jato de água de longe para não voar aquela poeira de água cheia de produto corrosivo em você. Legal, professor Gabriel, pode continuar aqui que eu quero. Gostei do Gabriel respondendo. Vocês gostaram do Gabriel respondendo aí, gente? Se sim, já manda esse coraçãozinho aí, ó. Pra ele não ficar tímido mais. Vamos ver. Olha só, explosão de coraçãozinho para o professor Gabriel. 2 corações só. Olha só. Felipe Abreu pergunta: minha tela que eu deixei guardada por 2 anos ainda está perfeita. Muito bem, quer dizer que você gravou bem a tela. Olha só, explosão de coraçãozinho para o professor Gabriel. Olha só. Felipe Abreu comentou que deixou a tela guardada por 2 anos e ainda está perfeita. Quer dizer o quê? Que ele gravou num tempo legal. Se você gravar uma tela com tempo insuficiente, é muito fácil que 2, 3 aplicações, 2, 3 lavadas, ela começa já a se degradar nas bordas, começa a ficar serrilhada. Tela mal gravada, beleza? Temos aí uma constância de 140 pessoas na nossa primeira live, muito legal. Continua legal o áudio aí, gente? Áudio, vídeo. Achei que não ia rolar por causa da chuva, quando chove aqui em Brasília é Freud. Vamos lá. Tá normal? Tá normal? Foi a hora que eu perguntei se estava rolando, né? Legal. Rodando normal. O perfil Screen Printing pergunta, Rafael, ele solicita na verdade: você poderia dar dicas de como formular as cores? Olha só, gente, formular cores é uma coisa bem simples. Quando a gente fala de formular tintas, preparação de cores em aplicações de cromia, por exemplo, já é um assunto mais complicado, mas formular cores é a coisa mais simples do mundo, que você vai pegar como? Com a prática. O que eu recomendo? Que você entenda, primeira coisa, o que são cores primárias. Segunda coisa, o que são cores secundárias. Terceira coisa, que são cores terciárias. É isso. Então, beleza. O que são cores primárias? Professor Gabriel, vamos ver. O que são cores primárias? Bom, geralmente a gente aprende isso aí no colégio, ensino fundamental, na aula de artes. As cores primárias é formada pelo padrão RGB. Não, RGB, desculpa, isso aí é para monitores. As cores primárias são formadas amarelo, vermelho e verde. Não, azul. Amarelo, vermelho e azul. Tô aqui confundindo porque tem uma paleta muito extensa aqui atrás. Então, a partir dessas 3 cores, que são as cores primárias, você consegue formular praticamente todos os tipos de cores que você quiser. Agora, por que, gente? Por que são cores primárias? Porque são cores que você não consegue fazer elas. Não tem mistura que você possa fazer para você chegar num amarelo, por exemplo. Você não tem nenhuma tinta que você misture, nenhuma cor que você misture, você chega num azul, por exemplo. Tá online ainda, gente? Parece que deu uma travadinha, mas vou continuar aqui, depois a gente vê no replay. Cores primárias são essas, que você não consegue chegar nelas, você não consegue fazer um azul. A não ser que você compre pigmento azul com tinta incolor e faça, mas isso não é fazer a cor. Você já está com o azul pronto ali, então cores primárias são cores que você não consegue misturar para chegar nelas, beleza? Cores secundárias é o resultado da mistura de 2 cores primárias. Então, peguei um amarelo, que é primário, com um azul, que é primário, misturei e dá um verde. Um verde é uma cor secundária, Isso. Beleza? Peguei um amarelo e misturei com um vermelho, eu vou ter um laranja. Um laranja é uma cor Terciário. secundária ainda, porque a gente está misturando primário com primário, beleza? E a gente segue misturando 2 secundárias, uma secundária com a primária, a gente consegue ter mais cores, beleza? Qual que é a forma mais fácil de você pegar a manha disso? É você simplesmente meter a mão na massa. Sério mesmo, pega um dia, pega umas folhas de papel e fica melecando ali, ó, tinta com tinta, pra você ver, olha só, se você pegar um amarelo super opaco, misturar com um vermelho super opaco, que laranja que dá? Você vai começar a ter noções práticas do seguinte, que gente que não faz não tem noção, que um pouquinho de vermelho já deixa um amarelo bem laranja. Se você colocar muito vermelho no amarelo, tipo 50%, vai ficar um laranja tipo uma abóbora, bem feio, bem sujo. Então quando você coloca a mão na massa, você consegue ver ali que um pouquinho de vermelho é suficiente para fazer um laranja. Um pouquinho de azul é suficiente para fazer um verde como esse aqui, por exemplo. Ó. Aqui tem quase nada de azul. Aqui tem um outro verde também, ó, que tem quase nada de azul dentro. Ó. A gente consegue ver só no olho nu aqui que tem bastante amarelo e pouco de azul aqui. Em contrapartida, esse aqui tem bem mais azul do que amarelo. Ainda é um verde.
Isso você vai pegar como? Na prática. Realmente não tem muito o que falar, porque isso é experiência, você vai pegar na prática. Tem teoria de cores para você estudar? Tem. Colorimetria é um assunto bem extenso e difícil. Mas para os nossos fins de serigrafia aqui, que é fazer corzinha para o cliente, é só você pegar a tinta e misturar e não tem nenhum terror, beleza? Vamos lá. Subiu aqui o chat de novo. Olha só, são 2 e quantos? 2h40. 2h40, estamos há 40 minutos falando aqui de serigrafia e ainda temos mais de 100 pessoas online, muito legal. Olha só, o Michel Dias fez um comentário bem pertinente sobre tinta flúor. Isso aqui é um assunto bem técnico que eu fui aprender lá no curso da Gênesis, lá quando eu fiz 2016, 2015, bem legal. Ele falou o seguinte: fala da importância da tinta flúor para dar mais vida nas estampas. Isso é muito legal, gente, olha só. Será que a gente vai pegar aquela puxando o rodo ali, ó? Vou mostrar isso para vocês aqui, que a gente fez um relevo e aplicou um Plasol flúor em cima. Olha só. Olha só a vivacidade dessa tinta aqui, gente. Isso aqui é um amarelo flúor que a gente aplicou em cima do relevo. Beleza? A gente não está falando do relevo nem do flúor, a gente está falando da importância do flúor para a estampa ficar bem viva. Vamos supor que eu quisesse fazer, olha só, vou mostrar aqui. Esse logo aqui do Colors, esse tom meio amarelo queimado aqui, quisesse deixar ele bem vivo. O que eu poderia fazer? Poderia pegar essa tinta, que é uma tinta normal, opaca, e eu poderia colocar um pouco de amarelo flúor aqui dentro. Que ele ia ficar bem mais aceso, bem mais vivo, a cor ia ficar vibrante. Ia ficar tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um amarelo flúor. Um amarelo que ele brilha. Não é igual um amarelo opaco, olha só. A diferença do amarelo opaco para o amarelo flúor. Então você tem essa liberdade na serigrafia de pegar um pouco de tinta flúor e misturar na tinta opaca para deixar essa tinta opaca mais viva. Isso é bem legal. E o flúor também tem algumas vantagens, que ele, por exemplo, ele reage na luz UV. O Gabriel faz muita camiseta para festa. Até foi o nosso grande início nas produções mesmo, fazendo produção com tinta fluorescente, que são poucas estamparias que fazem. A gente começou a bombar justamente com camisetas de festa. Beleza? Tá rodando ainda, gente? Parece que deu uma travada mais uma vez. Tá rodando. Veja ali os coraçãozinhos. Cadê meu café? Valeu. Tem muita pergunta, hein? Éder pergunta... Tem muita pergunta, gente? Vamos com calma. Éder pergunta quando eu lanço um curso online. Gente, olha só. A nossa pretensão aqui, eu e o Gabriel, a gente lançar um curso de serigrafia. Nosso plano era lançar esse ano. Só que quem já viu meu curso de Photoshop sabe que eu gosto de fazer coisa bem didática. Não é nem enrolada, é didática mesmo. Eu quero que quem nunca fez entre no curso e entenda. Tem que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Por quê? Porque isso, acontece isso, que acontece isso. Ou seja, didático, para a pessoa entender o que ela está fazendo. Tem muitos cursos na internet que a gente vê que o cara está mostrando o que ele faz sem explicar por que ele faz, qual que é o raciocínio que ele usou. A gente vê afirmações tipo assim: padronize telas 77 em sua estamparia, ou padronize berços de tal tamanho, ou padronize tintas de tal marca, sem explicar por quê. Nos meus cursos eu quero explicar: olha, tem esse tipo de tela para essa aplicação, se você quiser fazer isso vai ter que ter esse tipo de material, ou seja, uma coisa mais didática para a pessoa entender o fundamento, para ela conseguir caminhar sozinha, sem precisar de mim depois, entendeu? E aí a gente começou a gravar já, só que no ritmo que tá, só ano que vem. E não vai ter só curso de serigrafia, a gente vai ter cursos de coisas mais variadas que a gente consegue passar com mais tranquilidade, certo? Mas esse ano aí realmente não vai sair. Quem tiver interesse de estudar serigrafia, esse ano ainda recomendo lá o curso da Gênesis, que tá tendo essa semana ainda. A semana que vem vai ter o curso do Vânio, muito bom também, as Silk Cursos. Ou segura a onda aí, mas eu recomendo mesmo que para você entrar já o ano bombando, faça um curso antes de virar o ano, para você já começar o ano já reformando a sua estamparia, beleza? Vamos lá, Raizito Skate pergunta: Plasol fica bom apenas no tecido de algodão? Vou deixar essa pro professor Gabriel Juan, olha só. Não, o Plasol ele fica bom em qualquer tecido, mas você tem que tomar cuidado na hora de quando você estiver estampando as camisetas ou o seu substrato, seja bandeira, short e tudo mais. A gente prefere usar o algodão no Plasol, por quê? Porque como o Plasol ele é uma tinta plástica, ele tem um tempo de secagem maior e ele precisa de uma temperatura maior para secar. A tinta vinílica, que é a tinta base d'água, você simplesmente seca ali, se você voltar daqui 10 minutos ela já está seca. O Plasol ele só seca se tiver calor.
Ou seja, se você for estampar um tecido sintético, tipo um tecido de poliéster fino, no plastisol, você vai ter que dar ali várias secagens de baixo tempo, para não correr risco de queimar o seu tecido. Porque tecidos sintéticos, tipo poliéster, viscose, poliamida e tudo mais, eles correm grande risco de queimar com o calor do seu flash cure ou do seu equipamento de secagem. Por isso que a gente gosta de trabalhar com algodão quando é plastisol, justamente para não ter esse risco de queimar o tecido. E também porque essa tinta plastisol é uma tinta de alta durabilidade, ou seja, você não adianta você fazer uma estampa aí que vai durar mais de 10 anos e um tecido que vai durar 3 anos, por exemplo. Que é como se fosse o tecido de poliéster. O tecido de poliéster você vai lavando ali, ele vai ficando com aquelas bolinhas e daqui a pouco já rasga. Porque é um tecido de baixa qualidade. Então por isso que a gente prefere trabalhar com algodão. Primeiro por causa dessa questão de tomar cuidado para não queimar. E também por causa da durabilidade. E que o algodão, assim, na minha opinião, é o melhor substrato, que é o melhor substrato natural, que ele ancora melhor a tinta e deixa uma camada bem lisa de tinta para não ficar com bolinha, não ficar com irregularidades na superfície. Agora falando em aplicação, a gente teve um caso prático esses dias dos moletons que chegaram aqui. O cliente disse que era 100% algodão, a gente foi estampar, bateu o flash lá 3 segundos, não foi muito, 3 segundos, o cinza queimou, torrou. Quase branco. Então ficou quase branco. Então a gente foi ver lá a composição, não era 100% algodão, era 50% poliéster e 50% algodão. O que a gente fez? A gente já estava quase dizendo pro cliente que não dava mais, porque rodar a base d'água naquela quantidade não era mais produtivo pra gente. O que a gente fez? A gente pegou, desligou o flash e começou a secar com o soprador térmico, de longe, calibrando a quentura, a temperatura do soprador, para não queimar o tecido. Então a gente demorou bastante para fazer essa produção, que a gente teve que dar várias secadas de longe com o soprador, para depois finalizar lá na prensa. Então a gente tem que tomar cuidado com tecidos sintéticos para ver se ele aguenta isso. A gente quase perdeu a produção porque o flash estava torrando as peças. Para vocês terem um exemplo prático disso, depois vocês pegam um tecido de algodão e um tecido de poliéster e tenta queimar com uma chama. Você vai ver que o tecido sintético de poliéster, ele queima antes mesmo de você encostar a chama. Porque como ele é feito com partículas sintéticas, plásticas, PET e tudo mais, ele derrete como se fosse plástico. Outra coisa também de material sintético tem a ver com as cores, olha só. Migração das cores. O que é migração? É quando você bate ali, por exemplo, um branco, você tem uma camiseta vermelha, e você bate um plastisol branco em cima, com o tempo, pode demorar 1 hora, pode demorar 2 dias, 3 dias, com o tempo, essa tinta branca vai ficar rosa. Por quê? Porque o plastisol começou a roubar ali o pigmento da camiseta, o corante da camiseta. Isso acontece em quê? Em tecidos tingidos e sintéticos. Tem alguns tecidos de algodão também, que são bem de baixa qualidade, que são tão retingidos que também acontece migração em alguns tecidos de algodão. O que fazer para trabalhar com plastisol e tecidos sintéticos, professor Gabriel Juan? Bom, nesse caso, tem um produto aqui chamado bloqueador. Esse bloqueador primer permanente, que ele serve para você fazer uma base para sua estampa. Ou seja, você primeiro vai estampar o bloqueador, que o bloqueador geralmente ele é cinza, que esse bloqueador ele vai tirar o contato da sua estampa com o tecido. Você vai ficar com a camada do bloqueador ali no meio. Então o corante da camiseta não vai passar para a estampa e a estampa não vai roubar o corante da camiseta, justamente porque tem essa camada do bloqueador antes. Então, olha só, dá para trabalhar com plastisol com tecidos sintéticos? Dá. A gente vai recomendar para vocês o quê? Que você bloqueie esse material sintético. Você vai colocar o bloqueador. Logo, você vai ter uma estampa um tanto mais pesada, porque para você bloquear ali o tecido, você tem que dar ali 2, 3 demãos bem aplicadas desse material. E é um material um tanto grosso, é como se fosse uma areia, ele é bem... Deixa eu abrir o pote para vocês verem aqui. Não sei o quanto que mostra na live aí, mas ele é um material tipo uma areiona mesmo, ele é durão, ó. Eu tô pegando com a mão aqui, ó, o plastisol, ó. Ele é durão, ó. A gente, pra pegar ele aqui agora trabalhar, a gente tem que amaciar bastante, mas aplicando mesmo na tela ele é tipo uma areia, ele é bem duro. Logo, a sua impressão em material sintético vai ficar um tanto pesado, você vai ter que dar 2, 3 demãos disso aqui para depois vir com o plastisol, beleza? Vamos deixar aqui. Ainda temos 140 pessoas na nossa primeira live. Olha só que sucesso, gente. O pessoal da Nery Estamparia tá aqui, tá sempre acompanhando. Eu acho massa esse pessoal que tá todo dia vendo stories, comentando, isso é muito legal.
Lucas Otávio perguntou, o que é fantasma? Bem pertinente. Será que a gente consegue ter algum exemplo aí de tela suja pra gente mostrar? Consegue. Pode ser até essa aqui já tá gravada aqui. Deixa eu pegar. Olha só, gente. Às vezes a gente esquece que tem pessoas bem mais no início do que a gente imagina. O que é fantasma? A gente gravou a tela, beleza. Fez a produção. A gente faz a produção. A gente desgrava a tela, tira a emulsão e fica aqui, ó. Espero conseguir mostrar, ó, um fantasminha da estampa. O que é isso? É resquício da tinta que ficou. Olha só. Não tem mais emulsão aqui, tá transparente, ó. Tá transparente, só que ainda tem um fantasma da tinta. Do jeito que tá aqui, esse fantasminha aqui, ele não vai atrapalhar minhas próximas gravações. Mas, com o tempo, eu já vi muito estamparia porcona aí que fica imundo de fantasma aqui. Que pode começar a atrapalhar as próximas gravações. Então o que a gente faz? Mesmo quando tá bem simples assim o fantasma, a gente sempre tira com o tira-fantasma, que é a pasta alcalina que o Gabriel falou agora há pouco. A gente passa o tira-fantasma, remove isso aqui pra tela ficar zeradinha de novo, pra gente não ter nenhum problema com nossas gravações. Até mais porque aqui a gente costuma trabalhar com coisa bem fininha, retícula bem fininha, e a gente não quer que perder uma tela por causa de resto de tinta, beleza? Então pro Lucas Otávio, fantasma é esse restinho de tinta, ou restinho de emulsão que fica na tela depois que você desgrava ela, beleza? Vamos ver se temos mais um aqui pro professor Gabriel, olha só. O perfil Save1, o Rosário pergunta, diz que usa uma lâmpada HQA 400 watts e demora 15 minutos para revelar. Olha só, podem ser algumas coisas, pode ser a distância da sua lâmpada até o vidro, tem uma distância focal legal. Como a sua lâmpada é de 400 watts, você deve gravar até 50 por 60 e deixa 60 centímetros de distância. É um tanto perto, mas funciona. Outra coisa, seu fotolito pode não estar transparente o suficiente. Tem gente que usa papel vegetal, laser filme ou ainda, menos transparente ainda, oleolito, papel sulfite melecado com óleo. É menos transparente. Então, para compensar essa falta de transparência, o que as pessoas fazem? Elas aumentam o tempo de exposição. Porque, como não está transparente, a luz não está atingindo a emulsão. Então, para compensar essa falta de transparência, precisa deixar gravando mais tempo. Então, tem gente que usa papel vegetal aí, laser filme, papel com óleo, que para não estourar, você tem que fazer o quê? Aumentar o tempo de exposição, beleza? Então você tem que ver se não é o seu fotolito que está insuficiente de transparência, na parte transparente, se não é a distância da sua lâmpada para o seu vidro, dentre outros fatores, beleza? Emulsão também. Se a emulsão tá seca. Secagem de emulsão também, tem emulsão, olha só, se você pegar uma emulsão que não secou, ela vai estourar. E tem gente também que seca de forma inapropriada a emulsão, vai abrir e acaba estourando. Para compensar essa emulsão que não está seca de verdade, a pessoa coloca mais tempo na mesa de luz e aí tá fazendo um problema para consertar o outro, tá dando voltas sem resolver o problema de verdade, certo? Vamos ver o que temos mais de pergunta aqui. Tem muita pergunta lá pra frente? Como é que é? Eu não sei como é que tá de pergunta. Então a gente vai ter que dar um gás aqui, hein, galera? Olha só, vamos responder com... Eu posso ficar aqui mais algumas horas, que hoje é sexta-feira. A gente pode trabalhar até mais tarde hoje, mas vamos ver as perguntas. Criar tinta com baixa cobertura, com incolor e mix, sem usar o pigmento, eu consigo? Olha só, o Rick lá da Rum Ops perguntou se ele consegue criar tinta de baixa cobertura, com incolor e mix, sem usar o pigmento. Então vamos com calma, de novo. Criar tinta de baixa cobertura, que é uma tinta transparente, mas ele só quer usar incolor e tinta mix. Ele consegue fazer isso? Vamos ver. Professor Gabriel. Consegue. Aqui na Action é difícil a gente usar pigmento, desses pigmentos que vem... Tá lá em cima. Nem tem um pigmento aqui. A gente raramente usa o pigmento aqui das tintas quando a gente quer fazer uma tinta incolor. Geralmente a gente sempre usa uma base, uma tinta cobertura, com o clear para fazer, por exemplo, esse vermelho aqui, ó. Quando a gente faz uma tinta clear, a gente anota para não ter problemas nas próximas estampas. Aqui a gente usou aqui tinta incolor com plastisol super opaco normal para formular isso. Então você pode sim fazer uma tinta, misturar incolor com mix, se você não tiver o pigmento. Eu até prefiro, porque o pigmento você tem que ser ali muito exato, 1 gota, 2 gotas. E já com o mix você tem uma margem melhor aí para erro, digamos. Vamos mostrar aqui, ó, tinta de baixa cobertura. O Gabriel acabou de mostrar esse pote aqui, ó. É clear, vermelho. O que a gente fez? A gente pegou o plastisol super macio. Você que trabalha com tinta base de água, você vai pegar o hidrocril incolor, vem no pote escrito hidrocril incolor, e vai pegar a sua tinta base de água colorida também.
Olha só, o que é uma tinta de baixa cobertura? Uma tinta que ela não cobre muito, ó. Olha só, ela é transparente. Se eu fizesse aqui com o plasol super opaco, meu dedo ia ficar melecado aqui pra sempre, nunca mais ia conseguir limpar, porque mancha muito. A gente fez essa tinta como? Usando plasol incolor com plasol de alta cobertura. A gente colocou um pouquinho de plasol de alta cobertura dentro do plasol incolor para fazer uma tinta transparente vermelha, beleza? Base d'água é a mesma coisa. Quer fazer uma tinta? Você vai pegar um incolor e misturar com a sua tinta colorida. Assim você foge do risco de você errar na mão de pigmento. Tem um grande perigo de você for pigmentar uma tinta e colocar mais pigmento do que a tinta aguenta. E aí quando você vai lavar a camiseta, ou quando o seu cliente for lavar a camiseta, aquele pigmento em excesso vai soltar e manchar as outras roupas. Isso é péssimo. Quando você pega tinta com tinta, não acontece isso, porque a fábrica fez a tinta já colorida. Não acontece problema, certo? Então eu prefiro, inclusive, trabalhar com tinta com tinta. Como é que estamos Estamos online ainda, será? Como é que é? Parei de ver coraçãozinho aqui, então não sei se o pessoal está escutando. Olha só. Mas perguntei. 1 minuto restante, porque tem limite de tempo na live? Como é que Acho que é 50 minutos. Aí tem que abrir outra. Olha só, gente, eu acabei de descobrir que temos limite de tempo na live. Tenho 2 minutos para falar aqui, olha só. Temos aqui uma explosão de coraçãozinho. Antes de eu responder as perguntas, o que eu faço, gente? Faço outra live ou deixo pra semana que vem? Vou ficar lendo aqui os últimos comentários agora para vocês me dizerem. Eu abro uma nova live ou deixo pra semana que vem? Me digam aí. Temos apenas 1 minuto e 30 para decidir se eu faço a live agora ou se eu deixo pra semana que vem. Vamos lá, galera. Eu ainda tô falando na live. Vai demorar um pouco. Vamos lá. Laris disse que pra gente continuar. Raíssa disse pra gente fazer outra live, outro dia ou agora? Arthur, outra live agora, amanhã? Faz outra live. Muitos coraçãozinhos, semana que vem, ó. Silvia disse semana que vem. Vamos ver, galera. Faz mais meia hora de live. Faz outra live agora, Eu posso abrir outra live agora, só que você tem que prometer que vocês vão voltar. A gente tá com 130 pessoas aqui. Eu não quero fazer uma live com 10 pessoas. Se tiver, eu faço, mas vamos fazer uma live com mais de 100 pessoas aí ou não? Continua? Aí é o seguinte, como vai ser outra live, eu vou perder todos esses comentários aqui, ó. Então vocês já chegam na nova live já mandando as perguntas, beleza? Quem for mais rápido vai ser respondido mais rápido, beleza? Então a gente encheu uma live. Quem chegar primeiro, fica ligado aí. Quem chegar primeiro, manda a pergunta rapidinho. Beleza? Vai começar agora a nova live. A gente vê. Show? Então, vou abrir a nova live. E vocês já vão, rapidão aí, mandar a pergunta, beleza? Então, valeu, galera. Vamos lá. Temos 3 pessoas online. Pessoal, parece que a internet está meio devagar. Vamos ver. Com paciência. Vamos esperar a galera voltar. Temos já 26 pessoas online de novo. Arthur, vamos nessa, Arthur. Já chegou pergunta aqui do Will. Vamos dar só um tempinho pra galera chegar aí e a gente já começa já respondendo. E aí, como sempre, para eu saber que não travou a internet, vocês vão mandando esse coraçãozinho aí só pra ver que eu tô sendo ouvido, certo? E também comenta de tempos assim, tipo, travou, o áudio tá ruim, a imagem borrou, não sei o que. Beleza? Olha só. Estamos com várias perguntas. O pessoal levou a sério mesmo o negócio das perguntas. Quem chegar primeiro vai ser respondido primeiro. Isso aí, eu gosto de compromisso da galera. Michel Dias. 50 pessoas já. Será que a gente já pode voltar? Vamos dar um minutinho de live aí. Enquanto isso, vocês estão fazendo o que aí, galera? Vocês estão estampando? Vocês estão almoçando ainda? Tá meio tarde pra almoçar já, né? Quem vai tomar um goró? Quem já começou a tomar um goró uma hora dessa? Será que tem alguém tomando goró uma hora dessa? Eu queria estar. De repente. Olha só. Muitas perguntas bem interessantes. Essa segunda live acho que tem potencial de ser melhor do que a primeira, olha só. Porque vieram perguntas boas. Eu tô vendo que o pessoal tá vindo com as perguntas realmente bem legais agora. Beleza? Olha só, o Arthur reservou o tempo pra live. O Lucas já garantiu o goró. Tem que ter um goró, é sexta-feira. Tá bem frio aqui em Brasília, mas a gente tem que tomar um goró porque é sexta-feira, né, pô?
Legal, tá vendo as perguntas bem boas, tô vendo aqui por cima as perguntas. Tem bastante possibilidade de ter uma live melhor do que a primeira, olha só. O pessoal da Print Brindes quer vir aqui em Brasília? Pois venha e me chame. Beleza. 70 pessoas, acho que dá pra gente começar o nosso conteúdo, né? 80 pessoas já. Tive que fechar a janela aqui, porque tem uma creche aqui do lado fazendo som. E agora eu vou morrer de calor aqui nessa estamparia. Mas vamos nessa, que quem tá na chuva é pra se molhar, né? Vamos lá. Olha só que importante. O pessoal do Hobby X Silkscreen diz que parou de silcar para assistir. Isso é um privilégio, que a gente sabe que parar uma produção é sempre ruim. Os bestas esfriam, o ritmo cai. Mas você parou para ver a minha cara aqui, a cara do Gabriel, olha só. Muito obrigado pelo privilégio, olha só. Gente, a gente vai começar de novo, olha só, pra gente não perder muito tempo. Eu não sabia que a live no Instagram tinha limite de tempo de conteúdo, então vamos começar de verdade, olha só. O Will Campos pergunta: posso colocar tinta incolor na tinta branca para deixá-la mais líquida? Então, olha só. Ele usou um termo aqui, líquida, que não faz muito sentido. A tinta não tem que ser líquida, principalmente para camisetas. Para camisetas tem que usar uma resina, a tinta pastosa, certo? Mas eu consegui entender o que ele quis dizer. Ele pegou uma tinta branca ali, provavelmente uma tinta base d'água, estava dura, estava ressecada. Ele pode colocar tinta incolor para diminuir essa viscosidade. Pode. Só que quando ele coloca incolor na tinta branca, o que ele faz com a tinta? Ele diminui a concentração do pigmento branco na tinta. Falando em português, claro, quando ele coloca incolor na tinta branca, ele diminui a cobertura da tinta incolor, da tinta branca. Então vamos lá, estou ficando maluco já. Quando ele coloca tinta incolor na tinta branca, ele deixa a tinta branca com menos cobertura. Pode ser que não seja isso o que ele queira. De tal forma que eu recomendo, quem quiser amaciar a tinta branca base de água, que use aqui, ó, aditivo redutor gel. É um gelzinho, é barato, acho que custa aqui, sei lá, 15, 17 conto, muito barato, vale a pena, beleza? Quem quiser deixar o Plasol mais macio, mais maleável, vai usar aqui o amaciante para Plasol, beleza? Inclusive, eu já gravei aqui no meu Instagram, tem aqui no feed. Quem for novo, navega pelo meu feed, porque de tempos em tempos eu posto vídeos de 1 minuto de dica. Uma dessas dicas que eu mostrei ensinando como amaciar Plasol. Tem aqui no meu feed um vídeo mostrando como usar esse produto aqui, certo? Dicasinha de 1 minuto que vale a pena você assistir, que você aprende bastante, beleza? Inclusive, gente, quem for novo aí, ó, quem não me conhecia, sei lá, um mês atrás aí, comenta aí. Rafael, eu te conheci há pouco tempo, tô seguindo agora. Quem é das antigas, sei lá, o Rick aqui é das antigas, 2015 ele já viu os vídeos, o cara é das antigas mesmo. Quem for novo, já comenta aí, quem for das antigas, comenta também, pra eu ver quanto tempo vocês me conhecem e me seguem aqui no Instagram. No Instagram tem pouco tempo que eu tenho pouco tempo de Instagram. Vamos lá. O Conan Pab pergunta se mesa corrida é um equipamento destinado apenas a impressões localizadas em peças cortadas. Olha só que interessante. Ele perguntou se a mesa corrida, para quem não conhece, o que é uma mesa corrida? Uma mesa é um tampão, uma mesa grande, que tem ali o batente para você encaixar a tela, que você silca, geralmente materiais abertos. Ele pergunta se ele é destinado apenas para fazer estampa localizada. Localizada é isso aqui, ó. Estampa que está localizada no tecido em peças abertas. O que é uma peça aberta? É a peça antes da costura. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma peça aberta, é um corte. Não está fechado, é só uma peça aberta. Na mesa de corrida você cola esse pedaço de pano lá, o corte, e silca, beleza? Deixa eu te entregar para não fazer bagunça. Não, a mesa de corrida não é destinada apenas a silk localizado em peças abertas. Geralmente, a maioria das coisas que você vai fazer na mesa de corrida vai ser peça aberta, porque você não tem onde vestir camiseta ali. Dá pra fazer camiseta fechada? Dá, só que é uma gambiarra, uma adaptação, certo? Na mesa corrida, geralmente vai ser peça aberta. Mas não apenas estampas localizadas, você pode fazer estampas totais na mesa corrida. Inclusive, é o mais adequado, porque você consegue esticar o pano todinho ali, você pega uma tela grandona, silca lá na mesa corrida, beleza? Sem falar nas inúmeras outras aplicações, como adesivo, tudo que for plano você pode fazer na mesa corrida. Adesivo, caixa, papelão, placa, sacola. Tudo que for plano, silk plano, você pode fazer na mesa corrida, beleza? O Rick pergunta: lavou a tela, em seguida é necessário usar o desengraxante para gravar? Então olha só, que interessante. Peguei a tela, terminei o serviço, desgravei a tela.
Acabei de desgravar a tela. Tá limpinha. Preciso passar o desengraxante de novo? Para quem não conhece, o desengraxante é um produto que a gente usa para tirar poeira, gordura da tela. Se eu acabei de desgravar uma tela, ela está limpinha, você não precisa de novo passar o desengraxante, certo? Agora, é claro também, você desgravou a tela, guardou, passou 2, 3 meses, vai usar ela de novo, eu recomendo que você passe o desengraxante. Por quê? Por causa da poeira do ar. Poeira atrapalha bastante para quem quer trabalhar com retícula, beleza? Agora, acabou de desgravar, secou, já pode meter emulsão de novo, tá beleza. E eu esqueci que temos o professor Gabriel aqui também, olha só. Vamos falar. Vou deixar o professor Gabriel responder a próxima aqui, ó. Juan pode ser você também, ó. Gabriel, Juan. Opa! Juan, essas marcações do seu berço, como você usa e quais são as medidas? Ué, essa marcação do berço aqui, eu vou até virar aqui o celular pra vocês verem melhor como é que gira aqui. É assim que gira? Isso. Olha só, pra vocês verem aqui, meu berço aqui é simples, é um berço de MDF, mas mesmo assim eu consegui fazer qualquer tipo de serviço nele. E essa marcação aqui é só umas linhas para me orientar e ficar mais fácil de vestir o tecido. Aqui é uma linha no meio, para marcar aqui onde é que é o meio, para a estampa ficar centralizada. Sempre que eu tiro uma arte, eu coloco umas guias na arte aqui para centralizar a arte no... Pessoal, ó, eu vou até interromper o Gabriel. Porque essa é uma dica de ouro. Uma dica de ouro que eu quero ver muito coração para quem entender a dica. Olha só. Aqui ele acabou de mostrar que ele fez, que tem uma lista que divide o berço em duas partes. Isso. Certo? O berço aqui tem 45, então eu marquei aqui exatamente 22,5. Beleza, então a gente tem uma linha no meio do berço. Onde que está o pulo do gato? Ele vai explicar agora. Quando a gente faz arte, a gente faz aqui, ó. Nas nossas artes a gente faz sempre um risquinho lá no Photoshop, dividindo a arte no meio também, ó. Vocês entenderam? A gente fez uma marca no berço, que divide o berço em dois. E lá no Photoshop a gente fez uma listrinha aqui, que divide a arte em dois. E agora o Gabriel vai explicar como que ele faz para isso coincidir com aquilo. Vai lá. Bom, fazendo essas duas linhas aqui no Photoshop, eu consigo deixar a estampa exatamente centralizada, porque se eu fosse pegar de olho, eu ia conseguir centralizar a estampa, mas ia demorar mais um pouco, porque aqui eu tenho uma frase, aqui eu tenho uma frase menor, aqui eu tenho uma frase menor, e aí poderia correr risco dessa frase ficar centralizada e essa outra frase ficar torta, entendeu? Então por isso que eu sempre tiro essas marcas de guia aqui para facilitar meu trabalho. Com essas marcas de guia eu coloco aqui a tela no berço. E agora eu vejo aqui, ó, por exemplo, aí na câmera não dá pra mostrar, mas aqui eu tô com um pequeno desvio aqui de uns 2 ou 3 milímetros, que eu já vou ajustar isso aqui ou no parafuso, ou então eu posso ajustar ali na chaveta, entendeu? Sempre que eu tiro uma arte, eu coloco essas linhas aqui pra me orientar, e também pra centralizar a estampa e a estampa não correr de ficar torta. Entenderam, galera? A gente fez a arte, olha só. Esse aqui é o grande pulo do gato. A gente fez uma lista dividindo o berço em dois pedaços e uma linha lá no Photoshop na arte pra gente ver justamente aqui, ó, pra ela coincidir com a linha do berço. Dessa forma a gente nunca vai ter uma arte que vai ficar mais pra lá ou mais pra cá. A gente vai conseguir ver aqui na cara que ela tá no centro certinho, certo? E agora, e as linhas horizontais, pra que elas servem? Essa outra linha que eu fiz aqui apenas pra me facilitar mesmo. Essa aqui não é nenhum gabarito, isso aqui eu só peguei a régua aqui e marquei de 5 em 5 centímetros. Esse berço aqui tem 55, então fui marcando aqui de 5 em 5 centímetros, que até na hora de eu vestir minha camiseta ou o meu tecido, fica mais fácil. Vou mostrar com um exemplo prático para vocês. Tenho aqui meu tecido, e aí eu visto meu tecido deixando a barra da camiseta paralelo a essas marcações, porque assim eu consigo saber se ele está na mesma altura, se a altura dos ombros coincide nos dois lados. Sabendo que está aqui paralelo, eu consigo saber que a camiseta está reta, e aí eu só tenho que ajustar aqui agora os cantos para não correr risco de um canto ficar mais para um canto que o outro. Pronto, estou vendo aqui, seguindo essa linha aqui, minha barra está rente aqui, está paralela. Eu vi aqui que está a mesma distância nesse canto e nesse canto. Então agora eu já posso estampar, porque a camiseta está centralizada e a estampa vai ficar reta. Legal, vamos voltar aqui agora, olha só. Deu pra entender, galera? Deu pra sacar para que servem as linhas? É importante vocês entenderem
para que as coisas servem. Eu vejo muita gente na internet pedindo: Rafael, você não tem um gabarito de berço aí? Eu falo: mas pra que você quer um gabarito? Ah, pra ficar centralizado, mas você sabe usar um gabarito? Aí as pessoas não sabem nem pra que serve. Aí as pessoas veem na mesa, eu vejo muito isso em grupo, o pessoal vê aquelas mesas corridas com A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantas marcações, mas a pessoa não sabe nem pra que serve. Vocês viram que a gente usa aqui só uma linha no meio do berço e outras paralelas que não tem nem medida. É só linha para você se orientar meio que visualmente ali se a barra está reta no berço, certo? A nossa única marcação importante aqui é a que divide o berço no meio. É isso. A gente não usa gabarito com A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, X, Y, Z, beleza? É importante você entender para que as coisas servem e não só ficar pedindo gabarito. Me passa o gabarito aí, galera, para eu silcar na minha mesa, beleza? Então vamos para a próxima pergunta. Vitor Silva pergunta: o acabamento das minhas artes chapadas não fica 100%. Geralmente nas pontas fica serrilhado. Alguma dica? Serrilhado tem algumas dicas. Na parte do fotolito. Serrilhado pode vir de todos os lugares. Pode vir do Photoshop, da arte. Pode vir do fotolito. Pode vir da gravação da tela. Pode vir do Silk. Então, seu problema, você vai ter que resolver. Você está tentando no seu processo inteiro. Falando em Photoshop, em arte, você tem que ver se sua arte não está serrilhada lá no computador, beleza? Se sua arte estiver serrilhada lá no computador, você tem que tratar a sua arte. Essa semana mesmo eu mostrei um trabalho que eu fiz redesenhando uma arte todinha. Eu peguei lá uma arte que era um mocap, eu fui lá redesenhar ela todinha, a arte de uma banda chamada Macacongs. Eu redesenhei ela usando o laço poligonal lá do Photoshop. Eu redesenhei a arte para tirar o quê? O serrilhado, beleza? Já tratou a arte lá no Corel, no Photoshop, você vai imprimir. Aí tem chance de dar errado também. Se sua impressora for impressora laser, por exemplo, e o toner estiver, sei lá, descalibrado, porque eu já vi impressora laser que o toner ele joga o pozinho away, vai jogando lá, fica borrado na hora da impressão. Isso não é legal. Também já vi impressão jato de tinta em papel vegetal borrando as laterais. Então, se na hora de imprimir, sua arte lá no Photoshop, no Corel tá zeradinha, tá legal, mas na hora que imprime, fica borrado, fica serrilhado, aí você tem que achar uma solução melhor para sua impressão também, beleza? Ainda falando de fotolito, a qualidade do preto da sua impressão. Se o seu preto, da sua impressão, o preto, fotolito, a parte preta, não estiver bem pretinha, a chance de dar um serrilhado é muito grande na hora que você for abrir com jato. Porque já que não está preto, você vai ter que forçar bastante com a água lá. E aí tem muita chance de serrilhar. Galera, o coraçãozinho parou aqui, travou a live, como é que é? Como é que vocês estão? Será que travou? A gente continua aqui. Apareceu um coraçãozinho ali, pode ser resquício, vamos ver. Vai ter que dar um explosão de coraçãozinho, legal. Legal, falamos da arte do Photoshop, no Corel, falamos da impressão. Tem a parte da gravação da tela também, que muita gente não se atenta. Gravei um chapado, imprimi, tá legal no fotolito. Fui gravar a tela, ficou serrilhado. Por quê? Muitas vezes é falta de camada de emulsão. Muita gente, igual eu fazia antigamente, tem até vídeo no meu canal ensinando isso, aplica emulsão só de um lado da tela. Isso pode dar alguns problemas. Por quê? Porque grande parte da emulsão é pura água. E como que a emulsão seca? A emulsão seca com a evaporação da água. Então se a gente tem uma camada muito fininha de emulsão, e na hora que a água seca ela fica mais fina ainda, tem chance dela seguir ali o movimento do poliéster. Vocês conseguem entender isso aí? Ó, tem ali uma paredinha de emulsão que secou, ficou mais fina, e se estiver muito fina, tipo uma camada muito fina, ela vai começar a seguir o poliéster. Na hora que você bate a água ali, ela começa a seguir o poliéster e começa a ficar serrilhado. Então não tem serrilhado na arte, não tem serrilhado no fotolito, mas na hora que você grava a tela, aparece serrilhado. Geralmente é falta de camada de emulsão, beleza? Outra coisa é na hora do silk. Você vai lá estampar. É mais difícil dar serrilhado na hora do silk, mas você está começando ainda, você começa a estampar ali, começa a borrar. Aí não é serrilhado, é borrão mesmo. Começa a borrar daquelas voltinhas. Ali é borrão. Você tem que fazer o quê? Treinar mais serigrafia, beleza? Tá respondido? Serrilhado pode vir de várias fontes, se atenta aí no seu processo aí, beleza? O Bob pergunta como que eu montei o lugar para lavar e revelar os quadros. Olha só, a gente não tem nenhum projeto dele, porque a gente fez realmente na hora que a gente foi lá na loja comprar o zinco. O que que é? É um zinco. Então eu falei pro cara, olha, eu preciso lavar umas telas lá. Então eu preciso de um caixote que seja isolado dos lados,
meio um pouquinho isolado na frente, para a água não cair no chão. E foi isso. A gente desenhou. É um zinco com 3 dobras. Vamos fazer o desenho aqui na prática mesmo? Você tem um papel voando por aí ou não? Deixa eu pegar uma folha de papel aqui. Fui comprar um zinco, pedi para ele fazer 3 dobras. Uma pro teto, então tá aqui o teto. Aí tem uma dobra aqui, aí vem a parede, tem outra dobra aqui e tem outra dobra aqui. Vamos ver. Vamos fazer aqui um projeto ao vivo de tanque de gravação de tela, olha só. Muita pergunta? Vamos ter que... Ó, meu produtor tá dizendo para ir mais rápido, responder mais rápido. Não tem aqueles canetão que aqui não vai aparecer. Então beleza, olha só. Olha só que difícil que é fazer um tanque de gravação de tela. Isso aqui é uma chapa de zinco, beleza? Pedi pro cara fazer 3 dobras. Uma dobra aqui, uma dobra aqui e uma dobra aqui. Certo? 3 dobras. De forma que ficou aqui assim, ó. A gente tem 3 dobras. Uma dobra aqui, uma dobra aqui, uma dobra aqui. Isso aqui é o teto do tanque. Essa aqui é a parte de trás, o fundo do tanque. Essa aqui é a parte de baixo do tanque. Essa aqui é a parte da frente do tanque. Beleza? Fui lá comprar o zinco, pedi pro cara já cortar e dobrar desse tanto aí. Aí você pergunta, Rafael, e as medidas, Rafael? Aí, eu com o meu raciocínio lógico pensei, olha só. Minhas telas têm 60 centímetros de altura. Então é legal eu ter um tanque um pouco maior do que 60 centímetros. Eu fiz o tanque aqui com 1 metro de altura aqui, beleza? E as outras dobras. Legal? Depois eu pedi pro cara cortar as laterais. Exatamente nessa medida. Difícil? Nada difícil. Beleza? Então, de novo, é uma chapa de zinco, 3 dobras. Legal? Depois fizemos as tampas para as laterais. De zinco também. Como que a gente emendou uma tampa na outra aqui? A gente usou rebite e massa plástica. Rebite, a gente rebitou e depois a massa plástica para vedar legal, para a água não escorrer. Massa? Aí o painel de luz. Painel de luz. De repente apareceu aqui no meu projeto magnífico 6 bolinhas. O que são essas 6 bolinhas? São 6 lâmpadas de LED tubular. Lâmpada de LED tubular. Então tá aqui, a gente colocou direto no fundo. A gente não fez uma caixa anexa, a gente colocou direto no fundo lá do zinco. Beleza? Lâmpada de LED tubular. E depois a gente colocou aqui na frente um acrílico branco. Acrílico branco. Pronto. Fizemos um acrílico branco, de forma que quando a gente acende a luz, a luz atravessa esse acrílico branco e a gente tem um tanque para gravar as telas. Tá certo? Não tem um projeto porque foi exatamente isso. A gente foi desenhando assim, explicou pro cara que a gente queria e pronto, o cara cortou. Aí, claro, gente, é um tanque. Então você tem que fazer um furo aqui embaixo para a água escorrer, beleza? Você pode mandar isso direto para o esgoto, você pode mandar isso para tanques, para um balde. Se você já tiver consciência ambiental, você vai dar um jeito de filtrar isso. Aqui a gente não consegue fazer uma filtragem boa dos nossos materiais, a gente bota direto, infelizmente, para o esgoto. Beleza? Vamos dar um gás aqui. Guilherme Branco pergunta: tem como fazer corrosão com base d'água e qual o processo da cura? Vamos deixar essa para o Gabriel Juan? Ou não? Ou deixar essa para mim? Não, então vamos responder. Você está fugindo da pergunta do Guilherme Branco? Guilherme Branco perguntou o seguinte, olha só. Tem como fazer corrosão com base d'água? Guilherme, a corrosão é uma tinta base de água. Vamos mostrar aqui, ó. Olha aqui. Olha só, Guilherme, a corrosão é a tinta hidrocril, ó. Tinta hidrocril super corrosão. Ela é uma tinta base de água, beleza? Como você faz a corrosão? Quando você compra a corrosão, lá na Mix, por exemplo, eles vão te mandar uma resina base e o redutor. Calma, não pula a perna da galera, não. A resina base e o redutor. O redutor, vai ver se você está no postinho aqui, ó, 5%. Cadê esse 5%? Beleza? Foco, foco. Ah, tem que fazer igual as moças lá, ó. 5%. Beleza? Como você vai pesar isso? Você vai pesar isso numa balança. Vai fazer 100 gramas de tinta, você vai pegar 100 gramas da resina base com 5 gramas do redutor. Você vai misturar. A tinta tem um pot life, ou seja, uma vida útil. Depois você mistura ali, você vai ter 4, 5 horas para usar ela. Eu recomendo que quanto mais rápido, melhor. Porque quanto mais rápido você usar essa tinta, melhor ela vai corroer, beleza? E aí, qual que é essa pergunta? Como que você faz a cura? A corrosão, ela reage com alta temperatura.
Pode ser no soprador térmico, pode ser no flash, pode ser na prensa. Na prensa é mais prático, você vai botar uma chapona de calor em cima da tinta, então ela vai correr rapidinho, beleza? E eu tô gostando de ver que os coraçãozinhos estão explodindo aí, tá massa. O Arthur Ricardo fez uma pergunta que eu vou deixar diretamente para o especialista. O Arthur quer saber como é o nome da tinta que brilha no escuro. Só que a gente não vai dizer só o nome, a gente vai te dar algumas dicas também de produção sobre a tinta que brilha no escuro, beleza? E, é claro, olha só, a gente tá aqui de tarde, sexta-feira, dando dicas, então vocês botam o coraçãozinho aí, olha só, que a gente vai ensinar agora como que faz estampas de alto valor que brilham no escuro. Vamos lá. E aí galera, beleza? Eu aqui de novo. Bom, vou apresentar aqui pra vocês essa tinta. Essa aqui é a tinta que a gente usa pra brilhar no escuro. Ela brilha tanto na luz negra quanto no escuro, porque ela tem um pigmento aqui que é o pigmento fosforescente. Será que mostra? Segura aí, eu vou tentar apagar isso. Será? A gente vai tentar mostrar aqui de forma didática para vocês. Deixa eu iluminar aqui. Tô aqui iluminando o pigmento aqui na luz. Agora deixa eu apagar aqui pra ver. Olha só, galera. Vou até fechar aqui a cortina para vocês verem melhor. Pronto. Vocês estão vendo isso aqui na minha mão? Isso aqui se chama pigmento fosforescente. Ele é um pozinho fosforescente que ele absorve a luz UV. E quanto mais luz você deixar ele absorver, mais brilhante ele vai ficar. Tá vendo aqui, ó? Vou deixar essa parte aqui na luz para vocês terem uma ideia. Acender aqui rapidinho, que nosso tempo de live tá curto também. Pronto. Olha aí, galera, como vocês podem ver. Fica bem destacado. Então, quanto mais luz ele absorver, mais brilhante vai ficar. Pode acender aí. E como é que a gente usa esse pozinho aqui? Ele é um pó, então não tem como estampar porque não é tinta, né? Esse pozinho aqui a gente tem que misturar na base incolor. Deixa eu ver aqui, que nem esse aqui. No caso a gente misturou aqui com incolor super macio. Eu gosto de trabalhar com esse super macio porque ele é uma tinta bem maleável, ele é mole, ele é fácil de estampar, não preciso ficar cansando meus braços. Então é só você misturar o incolor, o pozinho incolor, o pozinho fosforescente na base incolor, que aí você vai conseguir aplicar essa tinta aqui. Você vai pesar isso numa... em fundos claros. Você também pode aplicar em fundos coloridos, só que ele não vai dar tanto destaque como se fosse em um fundo claro, em uma base branca ou então em uma camiseta branca. Beleza? Agora, pessoal, sempre que a gente faz post sobre o fosforescente, sobre o fluorescente, muita gente já tem experiência de serigrafia, vem com chororô. A palavra é essa, chororô. Dizendo, olha só, bem legal, mas é muito caro. É legal, mas não tem como trabalhar com essa tinta, porque ela é muito cara. E realmente é um pozinho que o custo dele não é barato. Mas veja bem, aí que você começa a pensar, não como puxador de rodo, mas como dono de estamparia, olha só. A gente tem muito cliente que vem atrás dessa tinta. E por que eles vêm? Porque a gente trabalha com a tinta. E aí que tá, a gente vai cobrar 4, 5 reais para fazer impressão com essa tinta? Não vou fazer 4, 5 reais. Para fazer o silk com fosforescente é pelo menos 15 reais aqui a impressão. Pelo menos 15 reais a impressão. Beleza? Porque para brilhar legal você tem que fazer 3 camadas de fosforescente. Então, o seu trabalho é vender. O seu trabalho não é produzir. Você tem que saber produzir, mas se você não souber vender, você nunca vai trabalhar com flúor, não vai trabalhar com dark shine, não vai trabalhar com plasol, não vai trabalhar com relevo. Você tem que saber o que? É justamente vender o seu produto. Você tem que fazer o cliente perceber o valor da sua aplicação. Porque senão, se você for trabalhar só por silk de 3, 4 reais, igual o pessoal faz isso, você vai ter que trabalhar com base d'água e hidroclio e acabou. É isso, uniforme de escola. Entendeu? Então aqui, o material é caro. E o cliente paga por quê? Porque a gente faz, beleza? Vamos tocar o barco aí ou não? Tag Estamparia perguntou se eu já usei sulfato de amônio. Nunca usei, já vi muita gente falando na internet sobre sulfato de amônio, mas nunca precisou, então beleza. Ryan Godoy pergunta: Juan, amacia o plasol no pote mesmo ou em um terceiro? Exemplo, se não for usar o pote todo. Você pode usar no pote direto ou no pote fora, tanto faz. O amaciante não vai estragar a tinta, você pode amaciar o pote inteiro. O ruim é que você pegar um pote muito cheio de tinta bem dura, tipo o primer tá aqui, ó. Tô aqui com um pote cheião do bloqueador,
Para amaciar isso aqui, eu teria que colocar, ia sofrer muito aqui. Então, o que eu faria? Pegaria um pouquinho desse bloqueador, porém não pode separado, e amaciaria não pode separado, porque eu teria que fazer menos força e me cansar menos fazendo. Então você pode fazer no mesmo pote ou no pote separado, beleza? Arthur comentou de novo que separou um tempo para assistir a live. Muito obrigado, Arthur, pela preferência. O Wellington pergunta, Plasol em top tela? Não, mas sim, veja bem. O Plasol é uma tinta, para quem não conhece Plasol. Para quem não conhece Plasol, gente, esse aqui é o Plasol. Na Gênesis ele vem com esse rótulo azulzinho bonito, bem legal. É uma tinta que ela só seca em altas temperaturas, ou seja, 30 graus, 40 graus, aqui em Brasília, no infernão, não entope. Por quê? Porque a gente quer altas temperaturas. Para secar um Plasol tem que ser alta temperatura, beleza? Então ele não vai entupir na tela. Agora tem chance de você entupir uma tela com Plasol? Tem. Você começou a produção ali, ó, batendo flash, o berço está super quente e você vacila com a tela encostada no berço. Aí o Plasol não entope, porque o berço está muito quente, você está com a tela, por exemplo, aqui a gente estava circulando aqui umas etiquetas, olha só. A gente estava circulando as etiquetas de tamanho com Plasol. Tá aqui, ó, a tela não está entupida. Se eu tivesse na produção e o berço estivesse bem quente e deixasse essa tela encostada lá no berço, iria entupir. Então, dá pra você entupir Plasol se você vacilar. Agora, no dia a dia ali, ó, não entope não. Beleza? Vamos ver, será que vamos... Essa tá uma explosão de coraçãozinho, olha só. Muito bom, muito legal. Barão, uniformes... Olha só. Nossa, ainda estou no começo das perguntas. Meu Deus do céu, olha só. Michel Dias, todo mundo parado vendo o mestre do Silk. Gabriel Juan, você é o mestre do Silk. O pessoal parou para te assistir. Olha só. Vocês são muito gentis, galera, olha só. O meu xará, Rafael, pergunta, fala sobre lineaturas. E quais são as suas diferenças? Vamos bem rapidinho. Galera, o que são lineaturas? Quando a gente fala de lineatura de tecido, a gente fala da quantidade de fios que tem num centímetro de poliéster, ou seja, beleza, por exemplo, aqui eu tenho uma tela 61 fios, certo? Quer dizer que um centímetro linear, não quadrado. Inclusive, tem vídeo antigo mesmo do canal que eu falava centímetro quadrado, tá errado, é centímetro linear. Eu tenho 61 fios aqui, beleza? Aqui eu tenho uma outra tela que tem 54 fios por centímetro linear. Sem eu explicar nada para vocês, sem falar nada. Um eu tenho 54 fios por centímetro, outro eu tenho 61 fios por centímetro. Sem eu explicar nada, eu pergunto, qual das duas vai passar mais tinta? A que tem 54 fios ou a que tem 61 fios? Vocês me digam aí. Eu não vou conseguir ler agora, porque está lá embaixo nos comentários, mas é evidente que a que tem menos fios vai passar mais tinta, porque a gente tem mais espaço entre um fio e outro. 1 centímetro é 1 centímetro em qualquer lugar. 1 centímetro é 1 centímetro. Uma tem 61 fios, outra tem 54 fios. Qual vai passar mais tinta? A que tem 54 fios, porque a gente tem mais espaço entre um fio e outro. Beleza? E como que isso interessa no nosso assunto de serigrafia? Interessa pra gente escolher qual tinta que a gente vai usar. De novo, pega aqui, pra gente não vacilar demais. De novo, o Gabriel acabou de mostrar uma tinta que é só um gelzinho. Cadê o fosforescente? O Gabriel acabou de mostrar uma tinta que é só um gelzinho, é bem líquida, olha só. Ela é muito líquida. Se eu fosse usar essa tinta aqui numa tela 32 fios, por exemplo, existiria muita chance dessa tinta aqui borrar, espalhar na hora de silcar. Por quê? Porque ela é só um gelzinho, olha só. É só um gelzinho. Beleza? Agora o Gabriel acabou de falar dessa tinta aqui também. Ela tem um pozinho aqui dentro, um pozinho fosforescente. Se eu usasse uma tela 120 fios para silcar usando essa tinta aqui, por mais que ela seja um gelzinho, eu teria problemas com ela. Por quê? As etiquetas, olha só. Por quê? Porque 120 fios em 1 centímetro é bem fechadinho. E poderia a resina atravessar, mas o pozinho que dá o brilho, não atravessar a trama, entendeu? Porque apenas em 1 centímetro eu teria 120 fios ali. A chance do pozinho, das partículas do pozinho ficar presa ali é muito grande. Então, quando a gente pensa na lineatura, a gente pensa em quantos fios tem por centímetro, para a gente pensar em qual tinta a gente vai usar. Na verdade, o pensamento é o contrário. Vou usar tal tinta, vou usar tal tela. Beleza? Vamos lá. Que diferença passa. O produtor está me mostrando as perguntas aqui, mas tem muita pergunta, olha só. Vou deixar isso aqui para o professor Gabi Silva, deve ser Gabriele Silva, perguntou
Qual que é a diferença da tinta Plasol para a tinta base d'água? Vamos lá. Bom, tem muitas diferenças. Isso aí rende aí um vídeo de pelo menos 10 minutos para eu explicar todas as diferenças. A principal diferença, assim, na prática aqui pra gente que é serígrafo, é que a tinta base d'água, ela seca com ar. Se você estampar aqui a tinta base d'água, for ele tomar um copo de água e voltar, a tinta vai estar seca. E se você estampar com Plasol, a tinta não seca, porque o Plasol ele só seca em altas temperaturas. Ou seja, pra gente que é serígrafo e está trabalhando com essa tinta, dependendo da sua produção, compensa muito mais trabalhar com Plasol, porque você pode aqui estampar, atender um cliente, você pode estampar ali e resolver outras coisas. Já com a tinta base d'água, você tem que pegar ali no batidão direto, estampar tudo e lavar a tela para a tinta não entupir. Então a principal diferença, tem muitas diferenças, porque o Plasol é uma tinta feita à base de plástico, então a durabilidade dele é muito maior. Ele consegue ancorar mais no tecido da camiseta. Os diferentes efeitos que a gente consegue atingir com Plasol, a gente não consegue atingir com tinta base d'água, que é uma tinta mais barata e mais básica. Então, enfim, são muitas diferenças, mas a principal diferença, assim, pra gente que é serígrafo, é essa questão na hora de estampar. Que na hora de estampar a tinta base d'água, a gente tem que estampar tudo de uma vez, porque senão a tinta acaba secando na tela, a gente perde detalhe, perde a própria estampa. E a tinta Plasol você pode estampar ali o tempo que for, que se a tela não pegar calor, a sua estampa vai continuar com todos os detalhes. Deixa eu só dar uma parênteses aqui. E tem mais alguns detalhes, gente, olha só. Ainda temos 100 pessoas na nossa segunda live, olha só. Vamos quase estourando tempo de novo. O galera falou uma diferença muito boa na prática, mas você que está pensando na sua produção tem que levar mais algumas considerações. Para trabalhar com Plasol, produzir, você vai ter que ter no mínimo um flash cure e uma prensa. No mínimo. O Plasol, a gente acabou de explicar, ele só vai secar em altas temperaturas. Então, dá para secar um Plasol no soprador? Dá para secar. Faz ali uma peça, 3, 4 minutos, faz 2, mais 3, 4 minutos, faz 20, você já vai perder horas para fazer 20 peças, para fazer 50, muito tempo. Para fazer 100 é muito tempo. Então, para mexer com o Plasol, você vai ter que fazer já um investimento em flash e prensa no mínimo, beleza? No mínimo. Flash e prensa no mínimo. O ideal é que um flash e uma estufa. A gente ainda não tem estufa. 2020 a gente vai ter uma estufa aqui na Action, beleza? Então você vai ter que fazer investimento no flash e na prensa, equipamento. Outra coisa, o desembolso do Plasol. A gente Hidrocril Mix aqui em Brasília, base d'água, está cerca de R$30, enquanto o Plasol está cerca de R$60. É o dobro do preço a tinta. É o dobro do preço. Ela rende bem mais, o Plasol rende bem mais que a base d'água. Mas ainda assim o desembolso é o dobro. Então veja bem, você que faz promocionalzão aí de R$3, R$2,50, você tem que pensar que você vai ter uma tinta com um desembolso maior, que você vai ter mais consumo de energia, que você vai ter um flash e uma prensa. Então veja bem, eu não estou dizendo isso para desestimular você a usar, estou dizendo para te estimular a vender melhor. Para te estimular a sair desse meio de R$1 por serigrafia, R$3 por serigrafia, isso é ridículo. Você não está valorizando a sua profissão, o seu trabalho. Se você cobra R$3 por serigrafia, R$4, você tem que ficar na pastinha base d'água, porque senão é prejuízo. No Flash Cure é flash, é lâmpada, são 9 lâmpadas de 1.600 watts, você vai ter consumo, beleza? O mundo do Plasol é maravilhoso, é uma estampa que vai durar para sempre, é uma estampa brilhante, viva, cobertura alta, um alto rendimento, produção alta. Ótima tinta, só que você vai ter que fazer o quê? Investimento, insumo, equipamento e é luz, é consumo. Então você vai ter que fazer o quê? Melhorar o seu processo de venda para você cobrar. Não vai fazer serigrafia por R$3, R$4 para trabalhar com Plasol, senão é prejuízo na certa, beleza? Vamos tocar aqui o barro aqui. O tempo de revelação para artes chapadas é ao mesmo tempo para artes com retículas? Olha só, aqui é uma boa para a gente já quebrar alguns mitos. Essa é uma pergunta do Teles Gil. Rafael, o tempo de revelação, ou seja, o tempo que a tela fica ali na mesa de gravação, é o mesmo para retículas ou chapados? É exatamente o mesmo tempo. O que é o processo de gravação de tela, gente? É você expor a emulsão à luz. É você endurecer a emulsão com luz. Beleza? Esse é o processo de gravação. Onde o fotolito bloqueia a luz, você não tem gravação, ou seja, você consegue deixar ali solúvel em água. Esse é o processo de gravação. Então, o processo é esse, é você deixar a emulsão tanto tempo ali para ela endurecer naquele tempo, beleza? Para chapado e para retículo. O que muitas pessoas fazem quando não tem um processo de gravação bom? A pessoa deixa para gravar retículos menos tempo, porque ela força menos ali com a água para abrir. Isso quer dizer o quê? Muitas coisas. Primeiro,
Pode ser que ela não sabe o tempo da mesa dela. Pode ser que é o mais provável, o fotolito não está transparente o suficiente. Outra coisa, que a área preta não está preta o suficiente, não está bloqueando a luz. Então, aí para compensar essa falta de opacidade do preto, a pessoa baixa o tempo de exposição para abrir na mangueira mais fácil. Só que aí qual o risco que corre? Corre o risco de estourar. Então muita gente acredita nesse mito que para gravar retícula é menos tempo. Mas quem ensinou isso, provavelmente tinha um fotolito ruim, que não era preto o suficiente. A gravação de tela é você endurecer a emulsão. É isso. Com luz UV, beleza? Gravação de tela é você endurecer a emulsão onde você precisa que ela seja dura. Se o seu fotolito aí for um vegetal, um laser film, que você ou um papel com óleo, que você meleca com óleo, não é transparente. O que você tem que fazer? Você tem que deixar mais tempo para a luz atravessar aquele filme que não é transparente para endurecer a emulsão. E aí tem a parte preta, que tem que bloquear a luz. Se o fotolito estiver ruim, você vai ter vários planos de gravação, beleza? Então, o tempo. Respondendo o Teles Gil, o tempo de gravação de arte chapada e retículo é o mesmo tempo, beleza? O que vai mudar o tempo na gravação de tela? É quando você troca de emulsão. Uso HB, vou usar global, vai ter que eu achar outro tempo. Eu uso HB, Unifilm, vou usar HB, aquela mais simples, Screen Photo, vai mudar o tempo. Eu uso Decafilm com diazo, vou mudar para Unifilm WR, vai ter que mudar o tempo. Uso poliéster branco, vou mudar para poliéster amarelo, muda o tempo. Quero fazer um relevo na tela, colocar lá 20 camadas, muda o tempo, certo? Mas, falando de base d'água, retículo, 2 camadas de cada lado, é o mesmo tempo para gravação. Beleza? Próximo. Vamos achar a próxima aqui para o professor Gabriel Juan. Tem muita pergunta ali. Muita pergunta? Não é possível. Já, tá caindo. Estamos caindo. Estamos com 96 pessoas. Mas tá bom. Imagina, vocês conseguem imaginar, gente, são 96 pessoas assistindo a gente aqui. Isso é bom demais. O Prince Brindes diz que gostaria de vir em Brasília. Pois vem, me chame quando você vier. Caramba, é muita pergunta. Eu não estou conseguindo. Tem uns aqui que eu não consigo entender porque o cara perguntou. Eu não estou conseguindo entender. Aqui está no começo ainda das perguntas que o pessoal estava dizendo de onde que era, olha só. Gabi Silva pergunta o seguinte, a gente respondeu na outra live também aqui, ó. Tinta dourada e tinta prateada entope a tela? Não. Agora veja bem, depende da poliéster que você usa. Se você pegar uma tela 77 fios para imprimir um prata cintilante, um ouro rico, tem grandes chances de entupir. Por quê? Porque é partícula. É partícula. Você tem que fazer aquele pozinho atravessar o poliéster. A pessoa atravessar o poliéster. Então, para tintas com partícula, como glitter, esfera, glitter, brilho, é legal o quê? Poliéster mais aberto, 54 fios, 44 fios, beleza? Vou tentar dar um sprint. O meu problema é que eu tento explicar nos mínimos detalhes e aí demora mais, mas a gente está aqui para responder mesmo, né? Então vamos lá. Vamos achar mais uma pergunta da hora aqui. Diego Alves faz uma pergunta que rende muita conversa e que traz até polêmica no mundo dos artes finalistas. Ele pediu o seguinte: fala para o pessoal sobre angulação dos pontos. Muita gente tem dúvida. E aqui, quando eu falo desse assunto, dá muita confusão. Por quê? Porque tem muita gente enraigada com mitos da serigrafia. Gente, para que serve colocar ângulo e retícula? Alguém me responde aí. Vou ler depois aqui. Para que serve você colocar os ângulos em uma arte reticulada? Para quem não sabe, gente, quando a gente converte uma arte em retícula, ou seja, esses pontinhos, a gente decide se a gente vai colocar os pontinhos 0 graus, 45 graus, 90 graus, 50 graus. Para que serve os ângulos na serigrafia? Beleza? Na serigrafia. Não vou lá para baixo agora ver isso aí, mas eu vou explicar já para que serve. A principal função da angulação na serigrafia é você evitar o efeito moiré. Efeito moiré são defeitos na impressão que aparecem quando principalmente, olha só, estou botando muitas ressalvas para ninguém me interpretar mal aqui, quando linhas de ponto da arte coincidem com as linhas do poliéster. De novo, efeito moiré são falhas na impressão que acontecem principalmente, não apenas por isso, mas principalmente
por coincidência de linhas de pontos na arte com linhas do poliéster. Beleza? Beleza. Posto isso, vamos raciocinar aqui. O que é 0 grau na serigrafia? Quando a gente reticula uma arte com 0 graus. É uma arte que vai ficar com os pontos assim. Beleza? Muita gente faz quadricromia com amarelo a 0 grau. Beleza? Pessoal, se você estica uma tela retinha no esquadro, você vai ter fios assim e fios assim. Vamos ter fios a 0 graus e fios a 45 graus, a 90 graus, 45 graus, beleza? 90 graus. Aí eu te pergunto, tem problema, dá problema eu reticular uma arte com 0 graus? Vamos raciocinar, gente, dá problema reticular arte com 0 graus? É claro que dá, porque cedo ou tarde você vai ter linhas de pontos que vão se perder na hora que coincidir com a trama do poliéster. 90 graus, muita gente faz quadricromia com 90 graus no amarelo. Dá problema? Também dá problema. Não dá problema para quem usa o quê? Ponto grande. 45 LPI, 50 já começa a dar uns problemas, mas 45 LPI, 40 LPI, não dá problema por quê? Porque o ponto, ele vai cair em cima do poliéster, mas ele é maior do que o poliéster, então você não vai perder o ponto. Agora quando você usa ponto fino, 55 LPI, você perde várias linhas de ponto. E aí começa a dar problema na sua arte, beleza? Então quem faz serigrafia mais grossona, 40 LPI, 45 LPI, geralmente não tem problema com moaré. Quem faz cromia mais fina, esse dia até um amigão meu aqui de Brasília, faz trampo bem fininho, tava tendo problema com moaré. Por quê? Ponto fino, ele vai acabar sendo mais fino do que o poliéster. E se ele cai no fio do poliéster, você vai perder aquela faixa de pontos todinha. Então veja bem, para que serve o ângulo quando você vai reticular? Para você evitar principalmente esse efeito de moaré. Então usar ângulo 0, ângulo 90 é só problema. Por que o pessoal costuma fazer quadricromia com preto 45, com ciano 15, com amarelo 90 graus? Porque é assim que o pessoal na época do offset fazia. Então o pessoal das gráficas, que é outra tecnologia, é offset, usava 45 para o preto, 15 para o ciano, usava lá 0 ou 90 para o amarelo, porque isso veio lá do offset. Aí o pessoal da serigrafia trouxe isso. Sem sentido, veja bem, porque se você usa ponto fino, 50 LPI, 55 LPI, e bota ali 0 grau, 90 graus, você vai perder parte de pontos, se a tela estiver esticada do jeito certo, beleza? O que eu faço? Eu parto de 50 graus, porque 50 graus é um pouquinho diante do 45 graus. Então a gente tem aqui 0 graus, 90 graus, 45 essa metade, eu coloco 50 graus, que é um pouquinho mais pra frente disso. Aí a gente não tem problema nenhum com uma areia aqui, a gente nunca deu uma areia aqui usando 50 graus, beleza? Então, tem mais coisa para falar. Tem mais coisa para falar sobre os ângulos da quadricromia, por exemplo. Como que a gente varia isso na quadricromia? Só que isso é um tanto mais extenso. Mas já comecei a quebrar aqui alguns mitos que vai ter gente brigando aqui comigo, dizendo: Rafael, eu faço há 20 anos cromia com ângulo 0 no amarelo. Nunca deu nada. Aí eu pergunto, você grava que ponto? Você grava 40 LPI, 45? Não vai dar problema mesmo não. Agora você faz serigrafia fina, bota lá 0 grau para você ver como vai ficar as suas sombrinhas mais fininhas. Costuma dar problema nas partes mais fininhas, que é onde tem um ponto mais fino, beleza? E olha só, é polêmico mesmo, olha só. E se alguém quiser me explicar por que se usa ponto 0 graus em serigrafia, que me explique explicando, não só falando, eu faço há 20 anos, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Rafael Lins diz para eu voltar com os vídeos do YouTube. Eles eram excelentes. Muito obrigado. E eu penso em voltar sim, só que a gente agora está com mais projetos e menos braços, mas a gente vai voltar sim. Não se preocupe, certo? Enquanto isso, vamos aproveitando aqui as lives para tirar as dúvidas. O Fábio, que horas são? 3h50. 3h50, já essa live também acaba e a gente está ficando corrido quanto tempo, olha só. O Fábio pergunta: consigo curar plasol somente com soprador e prensa térmica? Vamos deixar isso para o professor Gabriel Juan. Enquanto eu pego mais café também. Bom, ele perguntou aqui se ele consegue curar o plasol somente com soprador e prensa. Sim, aqui na Action a gente não tem uma estufa ou uma polimizadeira, então a gente dá a nossa cura na prensa térmica. Uma coisa é você secar o plasol e outra coisa é você curar o plasol. Essa estampa aqui, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, que a gente parou a produção aqui para fazer essa live. Esse aqui é um plasol, ele está seco ao toque, porque a gente pega aqui e está seco. Mas se a gente esticar a estampa aqui,
a gente consegue ver que a tinta ainda não está curada, que ela acaba rachando. Ou seja, ela está seca, mas não está curada. Quando você cura a tinta, ela fica definitivamente no seu substrato. Quando você só seca, ela fica seca ao toque, mas se você lavar, se você raspar, se você passar a unha aqui, a tinta acaba saindo, porque ela não está curada de fato. Então sim, você consegue curar o plastisol. Com o soprador vai demorar um pouco para você secar a sua estampa. Se você quiser ir fazer uma produção de 50 camisetas, você vai demorar um dia todo para secar 50 camisetas no soprador. Mas você consegue secar assim no soprador e depois você consegue dar a cura na pressa térmica. Aqui a gente usa uma faixa aqui de 160 a 170 graus por 10 a 15 segundos no máximo. Beleza? Vamos lá. Olha só, gente, lá no canal dos vídeos antigos, tem lá 2 vídeos eu fazendo plastisol com soprador térmico. Inclusive um deles era um relevo branco. Que já teve experiência de fazer relevo aí, sabe que o relevo branco ele demora mais para secar. E dava certo, olha só, fiz o relevo branco, curei com o soprador térmico. Mas foi uma peça, gente, uma peça. Demorou pra caramba. Pra fazer uma produção disso, você precisa se equipar com pelo menos um flash e uma prensinha, beleza? Olha só, Lucas Assis pergunta, qual a diferença entre as tintas hidrocril e tintas sericril? Pra quem não conhece, olha só, gente, eu não sou mais especialista para falar disso porque eu não sou o fabricante. Mas basicamente é o seguinte, a linha sericril é uma linha da Gênesis focada em tecidos de algodão. Beleza? Beleza? Enquanto a linha hidrocril é o que vai pegar em algodão, em tecidos mistos, sintéticos. Basicamente é isso. Sericril é para algodão, hidrocril é para tecidos mistos e sintéticos. Beleza? Agora é o seguinte, sericril é toda uma linha da Gênesis. Você vai ter ali sericril, puff, sericril, vários efeitos de impressão sericril. Qual é aquele que tem ali mesmo? Graphcril. Tem o sericril supermacio, é toda uma linha de tintas para algodão da Gênesis. Antes eu achava, falava até no canal também, que sericril era tinta para tecido claro. Não é só isso, eu estava enganado naquela época, eu não conhecia ainda. Aí depois que fui na Gênesis, fui conhecer que tinha mais sericril, eu fui entender que sericril é toda uma linha de produtos para algodão lá da Gênesis, beleza? Arthur Ricardo falou sobre tinta que brilha no escuro, ela falou bastante sobre o fosforescente. Michel Dias pediu uma dica prática aqui. Espero conseguir mostrar agora que nós estamos apenas com 90 pessoas na live. Será que a gente vai conseguir mostrar? A estampa do peito. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Ou não, cadê? Vai. Quando você vem. Tem a tela gravada aqui de peito ou não? Tá guardado. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz o nosso gabarito aqui. A gente tentou procurar uma tela ali, mas como a gente tá com pressa, eu vou fazer aqui na mão mesmo, bem rapidinho. Olha aqui, gente. Aqui, como eu tenho uma padronização das minhas telas, do tamanho dos meus quadros aqui, eu sempre uso um quadro aqui de 50 por 70 para facilitar meu trabalho. Então, quando eu registro aqui minhas estampas, geralmente eu coloco aqui uns 3 a 4 dedos mais ou menos, começando a gola no caimento do beiço. Se eu considerar aqui 4 dedos aqui para começar a estampa, vocês podem perceber aí que a maioria das camisetas do mercado, elas começam aqui com uns 3, 4 dedos. Algumas camisetas começam com 2 dedos aqui, a estampa abaixo de 2 dedos da gola. Porque se a estampa ficar colada na gola vai ficar estranho, se a estampa ficar muito para baixo também fica estranho. Então se você padronizar a altura da sua estampa, você imagina a gola da camiseta começando aqui na dobra da madeira. Considere a altura padrão que você trabalha, uns 4 ou 5 dedos. E para você acertar a estampa do peito, é legal você colocar aqui, a partir do centro do beiço, você coloca aí uns 5 dedos mais ou menos. Sendo que esse seu 5º dedo, ele tem que coincidir com a estampa com a metade da estampa do peito. Deixa eu tentar pegar aqui para vocês uma tela de peito, que aí fica mais ilustrado. Essa aí tem. Essa aqui? Não, a de cima. A de baixo. Essa aí na sua mão. Olha só, galera.
Como é que vira a câmera aqui? Olha só, essa aqui é uma estampa de peito, vai ser esse nome da marca aí. Aí como eu falei pra vocês, eu considerei aqui 4 dedos, com a gola caindo aqui na madeira. E aí eu coloquei aqui 5 dedos, sendo que esse 5º dedo ele fica centralizado com a arte. Se eu tivesse uma estampa circular aqui, seria 5 dedos, com esse dedo aqui no maior ponto do círculo e o círculo aqui chegando aqui no 3º dedo mais ou menos, entendeu? Isso aí varia de acordo com a sua estampa. Deixa eu virar aqui a câmera. Isso aí varia de acordo com a sua estampa, de acordo com os seus berços, de acordo com o seu material. Mas quando você conseguir fazer a padronização aí, você sempre segue o mesmo. Segue uns 4 ou 5 dedos para a estampa, para a altura. E aí a estampa do peito também é legal você centralizar com essa parte da camiseta aqui, ó. Você pega essa linha da gola aqui e centraliza a sua estampa do peito, que fica legal. Muito bom. Como é que estamos de live, gente? Temos 94 pessoas. São quase 4 horas da tarde. Sem quebrar aqui. Ei, lasqueira. Muito bom, tô gostando. Esse negócio de fazer live é muito bom. Tudo no improviso. Entenderam, gente, como é que o Gabriel faz pra registrar o peito? É 4 dedinhos aqui e no meio. É isso aí, não tem como errar. Se, claro, se você tiver sempre seu berço com o morcete no mesmo lugar, a linhazinha lá no meio pra dividir, facilita muito a sua vida. Beleza? Tô gostando, tô vendo vários coraçãozinhos aqui, tá legal? Vamos lá. Delay Rafael. Ixi, ainda tô naquela pergunta que eu pedi pro pessoal dizer há quanto tempo me conhece. Meu Deus, tô muito longe ainda, tô muito longe. Rafael, sou das antigas, te conheço há 3 anos no YouTube, olha só. Enquanto meu xará, PC Casa, Rafael, me conhece há apenas alguns 6 meses. Olha só, legal. Puxando rodo. O Arthur Ricardo segue desde Puxando Rodo no YouTube, faz tempo. O Danilton me conheceu hoje comigo, olha só. Legal, seja bem-vindo. Depois que acabar a live, você roda o feed aí, tem dicas gravadas de 1 minuto pra você já dar um up aí no seu trabalho. Vício 2017, Telesgio há 1 ano, Lucas 2015, Guilherme Branco, há uns 4 anos, Guilherme Branco, se não me engano, o Guilherme Branco fez um curso lá na Gênesis e eu estava presente. Eu não sei se foi um curso que eu dei ou se foi um curso que eu assisti como aluno, acho que foi um curso de simulados que eu dei lá. Eu lembro do Guilherme Branco lá, só que eu não lembro qual foi o curso. Papiro T-Shirts comprou o curso de Photoshop em 2015, muito legal. Legal, vou pular um pouquinho sobre isso aqui, porque temos que responder conteúdo, né? Daqui a pouco acaba a live. Daqui a pouco temos aquele limite de novo. E agora só temos 80 pessoas, de repente a gente encerra de verdade dessa vez, hein? Fechou sem querer. Voltamos. Alexandre Grama pergunta o seguinte, Alexandre Grama. Consigo ter boa revelação usando emulsão de bicromato e oleolito? Deve conseguir. O pessoal da internet adora postar esses vídeos mostrando bicromato e oleolito. E parece que dá certo, então deve dar certo. Eu não faço ideia, porque eu nunca... Já tenho 3 ou 4 anos que eu não uso bicromato mais. Oleolito. Oh, Jesus. Vamos lá. Camisaria Pinheiro fala sobre pintura em relevo. A gente falou bastante sobre na outra live. Relevo, não sei se vale a pena a gente repetir, porque eu fiquei um tempinho falando sobre relevo. Relevo é tela bem esticada, bem gravada, fora de contato e secar legal a primeira camada. A primeira camada tem que ser bem aplicada, bastante puxada e bem seca. Tem gente que não gosta de secar o relevo, só deixa para secar no final. Eu gosto de secar o relevo de mão por mão e secando ele legal. Certo? Vamos lá. Ter que fazer outra. Tem, isso aqui é macete. Vamos supor que você gravou uma tela. Vamos supor essa aqui da Taz mesmo. Você gravou uma tela, beleza, tá bonitinha. Mas você olha contra a luz assim, você consegue ver que tem uma película ali brilhando. É o véu. Se você for estampar, ele vai, a tinta não vai atravessar. O que é isso? É resquício de emulsão que escorreu para a área do desenho bloqueando. Muita gente nem sabe por que acontece isso. Isso se chama véu. É restinho de emulsão que escorreu depois que você gravou a tela. Beleza? Geralmente o véu acontece porque você colocou tempo insuficiente na mesa de luz. Você consegue resolver isso aumentando o tempo das suas telas. Mas beleza. Gravou a tela, a emulsão escorreu e ficou aquele véuzinho. Tem como tirar? Tem. Só que é manha, você tem que ter bastante cuidado. Você vai pegar um pano, você vai pegar um retalhinho de tecido qualquer, vai molhar, você vai molhar com água mesmo e vai passar dos dois lados.
Agora, como sua tela deu... Voltamos, será que voltamos? Tava falando sobre véu e deu um pau na internet. Quem tá me vendo aí já explode o coraçãozinho. Então eu não vou perder muito tempo, gente. Vou voltar logo antes que... Vamos aproveitar a internet. Deu véu na sua tela, o que você vai fazer? Vai molhar o paninho, vai esfregar dos dois lados. Agora, como a sua tela deu véu, provavelmente por falta de tempo de exposição, quando for esfregar por dentro, muito cuidado para não estourar a tela, beleza? Então você vai molhar um pano, vai esfregar dos dois lados. Você vai pegar um pano seco e vai passar dos dois lados. Pronto, o seu véu já vai ter ido embora. Agora, é claro, o ideal é você não deixar formar véu. Como você faz isso? Primeira coisa, expõe no tempo certo. Não deixe esse negócio de expor por tempo insuficiente. Principalmente quem usa filme que não é transparente. Eu sei que tem gente que usa laser film, que usa papel vegetal, que usa papel melecado com óleo. Dá pra usar? Dá pra usar, mas como não é transparente, você vai ter que deixar mais tempo. A chance de formar véu nesses filmes que não são transparentes é muito alta, então você tem que deixar mais tempo, porque você consegue até perceber que o lado de dentro fica meio molenga da emulsão. Então deixa mais tempo na mesa de luz pra compensar essa falta de transparência, beleza? Terminou de gravar a tela, tira aquele excesso de água, chacoalha a tela, usa uma pistolinha de ar ou passa um jornal ali para tirar aquele excesso de água, beleza? O ideal é não deixar acontecer o véu, beleza? 70 pessoas online, vamos aproveitar aqui o tempo, vou dar um gás agora, hein? Agora é um gás, vamos lá. Roxane é das antigas também, olha só. Pergunta se eu ainda farei aulas presenciais. Farei, só que para esse próximo ano aí, provavelmente só na Gênesis e curso de Photoshop, beleza? E de novo, temos mais uma live encerrando aqui, gente, ó. 1 minuto e 50. Então é isso aí, galera. Vocês acabaram de assistir a live que a gente fez no Instagram. Pra todo mundo que segue aqui a página no YouTube, eu sugiro que vocês sigam a página do Rafael no Instagram, @RoanRafael. E também sigam lá a página da minha estamparia, que é action.camisetas, que lá eu posto vários stories diariamente sobre as estampas que eu faço aqui, as estampas que eu trabalho junto com o Rafael e tudo mais. É legal para você conseguir acompanhar o que a gente faz. O que a gente está fazendo em termos de tinta relevo, flúor, corrosão, o que a gente faz no dia a dia. E você já manda um direct perguntando o que a gente está fazendo. É onde a gente consegue ter mais interação, porque é muito rápido. É no celular aqui, ó. É muito mais rápido que chegar no YouTube, por exemplo, editar um vídeo todo. O Instagram é bem mais rápido, beleza? O Instagram a gente tem um chat ali, o direct, que a gente responde ali na hora. Então se você ver ali uns stories nossos, ou então algum vídeo, tiver alguma dúvida, só postar ali que a gente responde na hora. Então é isso aí, até a próxima live. Valeu, galera! Valeu!